Salve, salve, rapaziada! Salve, salve toda a torcida do Esporte Clube Santo André. Orgulhosamente aqui nos estúdios de Deville Sports, 7ª edição do nosso podcast Papo de Andreense. 7ª edição, irmão. E mais uma edição pesada, hein? Eu falei pro programa passado que talvez não teríamos uma edição tão boa quanto aquela. Talvez tenhamos, hein? Acho que, com todo respeito ao Arnaldinho e Esquerdinha, mas a gente tem hoje aqui uma dupla que vai fazer muito barulho. Já podemos, né, até deixar claro, a data exigia isso da gente, né? Como exigia de todo mundo aí ligado ao Santo André. Ontem, além de ser o dia, né, até por conta disso, o dia do torcedor andreense, comemoramos 20 anos da conquista da Copa do Brasil. E por isso a gente vai estar aqui daqui a pouquinho falando sobre essa história com o Vladimir Bianchini e com o Sérgio Soares, duas lendas aí em áreas distintas, porém complementares no nosso Santo André. Um programa muito especial, fez todo sentido essa organização das datas, né? Um dia depois aí desse 30 de junho, um dos programas mais especiais aí que a gente teve, e a gente vai dedicar esse programa especial, né, Mal, para uma pessoa que também foi muito especial na trajetória, um grande andreense que a gente perdeu aí nos últimos dias. A gente vai dedicar esse programa especial para uma pessoa. É isso aí, o programa para o Sidney Riqueto, ex-presidente do Santo André, né? O Sidney assumiu o clube com uma dívida muito grande, né? Todo mundo lembra disso daí. Fez uma gestão muito focada na gestão mesmo dessa dívida, mas conseguiu devolver o time à primeira divisão, né? Entregou para a atual gestão um time na Série A1 do Campeonato Paulista e com calendário disputando a Série D. Além disso, era uma memória viva do Santo André, sabia tudo de cor aí. Então fica óbvio, né? A nossa homenagem à família. Ontem eu tive o prazer aí de conhecer a filha dele. Fica um grande abraço para todo mundo que perdeu, acho que um pai, né? Uma coisa super complicada, óbvio, mas para nós, sem dúvida, que a gente perdeu uma referência aí. Então, assim como a gente já dedicou pro seu Cerchiari o primeiro programa, o primeiro episódio, fica aí mais uma homenagem ao Sidney Riqueto. E é legal mencionar que esse programa ele é feito pela torcida, e o Sidney, ele sempre foi um grande torcedor do Santo André, ocupando cargos de gestão, né? A gente às vezes tem essa parada aí de que porque é dirigente, isso, aquilo, não ama, não gosta, mas a gente sabe que uma pessoa que acompanha o time há tantos anos, que abdica de muita coisa por muito tempo, realmente ama bastante, né, Luquinhas? Certeza. Antes de começar, também a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores. A gente chega até a 7ª edição do nosso podcast e muito feliz de ter bastante gente apoiando a gente. Pastelaria Bangu, aqui na região do Bangu também. Pastéis deliciosos. Pastéis deliciosos aí, quem chega mais cedo aqui pra Caio, gente. só uma coisa, sabe, né? Acho que é importante a gente deixar claro, né? Esse lance dos patrocínios, pessoal, todo mundo está acostumado a ver isso na TV, né? No nosso caso aqui é bem diferente. Todos os patrocinadores estão envolvidos com a torcida, com o time. Então, assim, quem tiver, por exemplo, na Pastelaria Bangu, quem tiver a oportunidade de fortalecer, é um jeito de fortalecer a torcida de uma maneira e também de fortalecer o programa. Exato, porque é quem tá dando essa força aí. É importante mencionar que todo mundo que apoia a gente é da própria torcida, a gente engajada com isso, que entende a necessidade desse programa pro Esporte Clube Santo André. Hellos Beer, nossos amigos aí, o irmão do Leandrinho lá, todo o programa tem fortalecido a gente. Região da Vila Suíça ali, Let's Go Tattoo, lembrando que a gente vai ter aí a rifa, né, um dos grandes prêmios da nossa rifa que a gente vai falar daqui a pouco, é uma das tatu, vamos fazer outras ações. O Totti, que historicamente sempre apoiou a gente aí, Totti Madeiras, região do Pedroso ali, questão de construção, essas coisas. A Bruna, né, que é uma design, manicure, pedicure, essa parte estética aí, a gente vai ter um programa feminino aí nas próximas semanas, ela vai sortear um procedimento aí pra mulherada que acompanha a gente aí, e você que acompanha o nosso programa também, tem interesse em patrocinar a gente, em fazer com que esse programa continue, com que a gente continue falando do Esporte Clube Santo André. A gente tem muita coisa guardada, né, Mal? A gente falou aí, já brincou nos programas anteriores aí, que a gente tem uns 20 anos aí de histórico, de muita coisa pra falar. Então, você que quer apoiar a gente, entra lá no Instagram do Papo de Andreense, lá, independente da modalidade da sua empresa. Todo mundo é bem-vindo aqui, qualquer tipo de ajuda é extremamente necessário para continuidade aí do nosso programa, tá? Entrando nesse assunto, a gente está com uma rifa também, é uma rifa com 7 prêmios, ou seja,
você vai ganhar uma tatu, você vai ganhar uma camisa do Santo André. Tatu tem que ser do Santo André, hein? Deixar claro. Vai deixar lembrado, né? A tatuagem do Santo André. Tatuagem do Santo André. Então tá valendo tatuagem, tá valendo camisa do Santo André, tá valendo uma bola lá que o Luiz da Esportiva ofereceu pra gente, tá valendo rodízio de pastel em casa, tá valendo o bucket do acervo. É uma porrada de prêmios aí, Camiseta né? da Fúria Andrense. Camiseta da Fúria Andrense. Quem puder ajudar, entrar no nosso Instagram, Papo de Andreense, tá lá. O último post é a nossa rifa. Exatamente. A ideia deste programa é... A gente já até comentou, né? Era para ser um programa no fundo de uma garagem, gravado de um celular. E muito feliz que o TV Esportes abraçou a nossa ideia, ofereceu toda essa estrutura aqui. E isso tem um custo, e para que a gente consiga fazer a manutenção desse programa, a gente conta com a ajuda do Santo André, a ajuda de todos os torcedores do Santo André. Era para ser um programa mensal, virou um programa quinzenal, tá virando um programa semanal de 2 horas, né, Mal? Então a gente... Começamos com 1 hora e agora Exatamente. 2 horas, né? Então, a gente tá muito feliz aí com todo o progresso do nosso programa. A gente vai ajeitando as coisas aos pouquinhos aqui. Ninguém tem experiência em nada aqui, a não ser os nossos amigos que estão aqui, né? Então, você que deseja colaborar aí, entra lá no Instagram do Papo de Andreense, você vai ver a rifa lá. R$10 aí cada número para você manter a continuidade aí do nosso programa. Beleza? Fica o agradecimento a quem já colaborou. A lista tá com a rifa tá com 40% aí dos números vendidos, tem mais alguns números aí. Então, entra lá no Instagram do Papo de Andreense, escolha o seu número e aproveite. A gente vai fazer agora um giro do Sub-20 com o Henrico. Henrico, fala pra gente aí o que rolou nas categorias de base do nosso Ramalhão. Salve, salve! Então, entramos em campo nesse sábado lá no CT do calma aí, está fora aqui. Mirassol, empate sem gols. É um jogo muito truncado, né? Uma forte equipe adversária. E já no nosso grupo, né? O Desportivo Brasil goleou. Calma, rapaziada. Goleou por 6-0? Prudente. 6-0 lá, um Presidente. Prudente. Preocupante, né? Porque a gente muito perdeu forte. aqui em casa, né? Pro Grêmio Prudente. E a gente vai enfrentar lá na sexta-feira. E até onde eu fiquei sabendo, o Alexandre Seixas foi expulso, cara. O nosso Que treinador, beleza, que é hein? bastante conhecido por ser tranquilo. Pô, cara, calma, né, meu? Próximo jogo, Rico, contra quem? Contra o Desportivo Brasil. Aqui ou lá? Fora de casa nessa sexta-feira. Sexta-feira às 3 horas, pertinho, quem tiver a fim de acompanhar o Sub-20, pegar uma estradinha aí. E agora a gente vai fazer um giro aí sobre a Série D. A gente estava muito pé quente desde a estreia do nosso programa. O Ramalhão não havia perdido, né, Luquinhas? Mas tivemos aí alguns contratempos em Diadema no último final de semana. O que você tem para falar pra gente aí? Agradecimento à rapaziada de lá também, Carriata, o público. Primeiramente agradecer o pessoal lá do Água Santa, né? O pessoal dos aquáticos, que sempre respeitou a torcida andreense presente lá, né? E sábado foi de novo respeitar nós. Uma crítica pros andreenses, né? Que nós organizamos uma carreata grande. Uma carreata aqui, um jogo importante contra o Água Santa, que é um time ali que tá, pela tabela você vê, né? Um time que tá lutando por uma brigando com vaga. a gente. Entendeu? Passou a gente, inclusive, né? A tabela tá aí, ó, no ar, inclusive, Luquinha, só pra gente, complementando o que você falou, né? A gente tava 1 ponto na frente. Isso. E eles acabaram passando a gente. Agora, próxima rodada se torna imprescindível, Então, né? então, por ser um jogo perto, né? Em Diadema, um jogo tranquilo, a torcida do Santo André deixou a desejar. Mas a carreata que nós organizou foi boa. Tá tendo imagens aí, umas imagens. Solta o VT aí. Aí, ó. Entendeu? Fizemos uma carreata pra Diadema, chegamos lá no sábado, 6 da tarde, gelado, né? Pra quem tava lá, um tempo gelado que, meu Deus do céu. Parece que mudou de país, né? Então. Atravessou ali em São Bernardo, já Começo do jogo, baixou a né? névoa. Fizemos um jogo muito ruim, né? Não sei o que aconteceu com o Santo André. O primeiro tempo muito fraco, onde o time não aproveitou, não deu um chute pro gol. Segundo tempo, teve uma melhora, mas foi pouco e perdemos, né? Um jogo importante. Mas sábado temos um jogo mais importante ainda, que é contra o São José, no Brunão, às 3 horas. Um jogo que vai definir nossa vida, né? Porque se ganhar,
tamo vivo e se perder, coisas se complicam. provavelmente um adeus, né, mano? Porque... Luquinha, acho importante um comentário aí que a gente ouviu, é óbvio que eu vou fazer porque é particular, mas muita gente o fez também, uma crítica aí ao Leston Júnior, né, nosso treinador, mas também ao nosso gerente de futebol aí, o Ramon Bisson, a quem a gente já tinha dado uma puxadinha de orelha. Eu pessoalmente, inclusive, levei essa puxada de orelha pra ele lá, disse que a gente tinha citado ele. E eu acho que teve um erro aí estratégico, técnico, que também, até respeito cada um, né? Quem tá no comando tem a titularidade de fazer as mudanças. Mas não tem como entender, né, mano? Como ele fez e não deu certo, tá aberto a essa crítica, né? A gente perdeu um dos nossos zagueiros pro time do CSA durante a semana. Aliás, parabéns aí, furo de notícia pro Papo Andrense, foi quem deu a primeira essa notícia. E a gente recebeu em troca um zagueiro do CSA também emprestado, que chegou, pelo que a gente entendeu, fez um treino e com esse único treino ele entrou para jogar de titular e levamos 2 gols ali, que normalmente... 2 gols em 6 minutos, se não me engano. E que a gente não vinha levando, né? Isso. Nessa competição as coisas estavam um pouco diferentes. E pedir para a diretoria do Santo André aí, se estiver acompanhando, com certeza estão acompanhando, tentar no sábado, né, mano, fazer um bem bolado para a torcida, uma promoção, camisa do Santo André, você paga meia, entendeu? Porque é um jogo importante, né, mano? É um jogo que vai decidir nosso futuro no campeonato. Então a diretoria do Santo André aí, ó, pensa bem no que nós tá falando aí, mano, que é pra nós mesmo, é pra vocês, é pra torcida do Santo André. Camisa do time, paga meia aí, mano. Que já ajuda, né? Ajuda o time e ajuda nós, né, mano? É importante isso aí, né, Luquinhas? Porque a gente, com esse programa, a gente acaba virando... o pessoal chega até a gente, né? Então, muitas cobranças vêm pra gente, pra que a gente jogue, programa, né? E foi uma demanda da torcida do Ramalhão. 30 e 15 é um valor alto para uma Série D, a gente sabe, já falou disso sobre toda a Série D. Pagamos 10 e 20 lá em Diadema. Já ajudou bastante já. Então assim, acho que não custa nada aí, alguma coisa do tipo camisa do Ramalhão paga meia. A gente já tem uma torcida muito bem uniformizada. Muito difícil se ver camisa de outros times. Isso não só pelo policiamento, mas a própria torcida do Santo André aprendeu que o jogo do Ramalhão tem que se usar azul e branco, tá? Assim, não se vá num casamento com uma roupa que não não seja social, exatamente, não seja não de se casamento, vá no Daniel, né? que não seja de azul e branco. Então, fica essa mensagem, é um pedido da torcida, né? O que a gente pode fazer aqui, a gente representa aí algumas vozes aí, a gente tem uma torcida aí bem chata, então que fica aí esse pedido para a diretoria do Ramalhão aí para fazer algum tipo de ação, tá? E para você da torcida do Ramalhão que está acompanhando esse programa mega especial de hoje, a gente vai fazer um sorteio, tá? Então a gente tem aqui uma caneca exclusiva do nosso programa, exclusiva desse episódio. Desse episódio, aliás, do Papo de Andrense aqui, um episódio bem especial. A gente tem 2 faixinhas de mão também do projeto Brunão Raiz, tá? Então aqui a gente tem na mesa a faixinha da Explosão Andrense e a faixinha da Andrelogia, tá? Essas faixinhas elas foram feitas com o intuito de arrecadar fundo para fazer as faixas oficiais das torcidas. Vocês que acompanharam aí, viu que nos últimos jogos a gente tem trago faixas das torcidas antigas do Ramalhão, em respeito a todo mundo que já teve uma história no Santo André e para poder colorir o Brunão aí com as nossas cores. Então vai ser bem simples, tá? Quem tem o desejo de participar, é só deixar o nome completo aí no YouTube. A gente está ao vivo no YouTube de TVN Esportes. Não tem outra forma, deixa o nome completo, que ao final do programa a gente vai colher todo mundo aí que dê um alô e vai fazer esse sorteio aí. Vamos premiar uma pessoa só para ganhar tudo? O que vocês acham? Ou premia 2? Duas pessoas? Então, o primeiro ganhador vai ganhar a caneca e uma faixinha, e o segundo ganhador vai ganhar aí mais uma faixinha. Então, comenta bastante, mande suas dúvidas, suas perguntas, porque hoje vai ser um programa bem especial. E só para finalizar aqui esse alô, a gente teve aí na última terça-feira a grande final aí do basquete, tá? Rolou a Copa Centenário Sub-20. Foi o torneio em homenagem aos 100 anos da Federação Paulista de Basquete, tá? Não é segredo pra ninguém que a gente apoia aí todos os esportes da cidade. A gente cansou de falar aqui que talvez a gente ame o Santo André tanto porque a gente ama muito a nossa cidade. A gente apoia todas as frentes aí do esporte. E o Santo André saiu campeão aí em cima do São José. Parabéns às meninas! Uma menção aí às meninas do Sub-20. Foi literalmente no último segundo. Jeitinho de andrense, mal.
Ali foi Santo André mesmo, faltando 2 segundos, o São José fez uma cesta de 3 aí, virando o jogo no finalzinho, tá? Tava tudo perdido. E faltando 1,2 segundos, tá? A gente fez uma cesta e consagrou aí como grande campeão, né? E Caio, falando nessa final, parabenizar você, né? Que narrou, foi o narrador do jogo, de torcida, mano. Lá, parabenizar você. E é mais um espaço aí que a gente ganha, né? Eu acho que isso daí veio através do Papo de Andreense, né? Eu recebi o convite aí pra poder fazer a locução, pra animar a galera lá no ginásio Laís Helena, uma grande ícone aí do esporte da nossa cidade. E tudo isso só aconteceu por conta do nosso podcast, então a gente já sente aí que o que a gente vem fazendo aqui com a nossa dedicação nas segundas-feiras tem surgido bastante efeito. Chega de enrolação, vamos ao que interessa, nosso programa mega especial aí, Vladimir Bianchini, Sérgio Soares, vamos falar da nossa grande conquista, 20 anos de Copa do Brasil, Mal. Falar de Copa do Brasil 2004, a gente brinca, e acho que o livro que um dos convidados aqui escreveu, né? O livro Eles Calaram o Maracanã. Eu acho que é a grande sacada do livro e é o jeito de se entender essa conquista. E pra gente começar, Sérgio, essa Copa do Brasil, na verdade, começa em 2003. Um ano muito especial pra gente. O que você lembra desse ano de 2003? Seja muito bem-vindo aí ao Papo de Andreense. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês. Parabéns aí pelo programa, desejo sucesso, vida longa ao programa. O torcedor do Ramalhão merece ter as informações do Ramalhão, é onde pode, né, estar participando e atuando de uma forma mais incisiva, né, que é através de vocês aí do programa. 2003 foi um ano muito especial na minha carreira, porque ninguém sabe, mas aqui eu vou revelar, eu comecei a ser treinador a partir deste ano. Né? Na Série C do Campeonato Brasileiro, que a gente estava no quadrangular final, e no último jogo contra o Campinense lá em Campina Grande, o nosso treinador era o Ferreira, que foi contratado para aquele jogo, né? Para aquele momento, já que o Luiz Carlos Martins saiu após nós termos perdido aqui para o Botafogo da Paraíba, que era um resultado que ninguém esperava, que praticamente nos classificaria, e acabou nós levando o jogo para a decisão para Campina Grande. E contratou contra o Ferreira, 10 mil pessoas. Contra um monte de gente lá, né? Estava lotado, irmão. Nós ficamos... Não, 10 mil no estádio, público recorde dos caras naquele Nós ficamos concentrados numa cidade chamada Areias, num hotel horrível, tudo ruim, tudo muito ruim, mas afastado, mas para evitar o tumulto que o torcedor poderia fazer. E indo para o jogo, eu lembro que o Ferreira criou uma confusão no jogo, brigou com o Zinho, aí o Zinho foi expulso, não Tabata sei quem, também, o Tabata, né? Foi expulso. E os caras ficaram com um homem a menos. E no intervalo a gente estava jogando bem, mas perdendo de 1-0. E eu peguei no braço do Ferreira e falei: Ferreira, me tira, bota o Tássio, que nós precisamos de um cara mais próximo do Tita ali, para ajudar o Tita junto com o Denner, pra gente poder... o Ferreira aquele jeitão de... mas você acha mesmo? Você tá jogando bem, Sérgio. Eu falei: não, Ferreira, mas nós precisamos desse cara aí. Daí ele tinha um problema com o Tássio, eu falei: mas esse Tássio não dá. Não, Ferreira, vai ter que botar o Tássio. Foi moleque, pô. Aí ele falou, daí chamou o Tássio: vem cá, você vai entrar, mas você vai entrar porque o Sérgio Soares está falando. Porque senão... Daí o Tássio, brincalhão do jeito que é: pô, Sérgio, você tá mandando. Eu falei: Tássio, fica quieto e vem entrar aí, meu. Vem entrar lá e resolve o nosso problema. Você precisa juntar com o Tita lá e próximo do Denner. Aí o Tássio foi lá, deu o passe, não sei se... Fez um gol. Fez o gol e deu o passe. Isso. Ganhamos de 2-1. E aí é por isso que eu sou extremamente grato ao Ferreira. Porque qualquer um poderia ficar e falar: não, quem fez tudo fui eu e tal. Quando o Jairo desceu no vestiário que a gente estava comemorando, o Ferreira falou assim: olha só, Jairo, eu só fiz aquilo porque o Sérgio Soares falou de botar o Tássio. E aí o Jairo ficou com aquilo na cabeça. Aí eu renovei meu contrato por mais 3, 4 meses para jogar o Paulista. Sérgio, isso já mostrava um conhecimento do elenco e uma liderança natural, né? Sim, a verdade é assim, essa liderança, eu sempre fui um cara que, com 23 anos, jogando lá no Hilal, na Arábia, eu decidi que quando eu parasse de jogar, eu seria treinador de futebol. E eu fui me preparando ao longo, sem botar data, vou parar com 34, com 30, não, quando eu parar. E quando surgiu essa oportunidade, eu fui sempre me preparando, né? E com o Ferreira com mais liberdade ainda, né? De poder tomar algumas decisões, que eu tinha saído do Santo André, tinha ido pro Náutico e voltei para disputar a Série C.
E o Ferreira, quando o Ferreira chegou, era o Martins, também era um cara super aberto. Mas quando o Ferreira chegou, pô, eu tava jogando com os caras, né, meu? Então eu sabia o que a gente tava precisando, né? E o Ferreira foi um cara super humilde, na minha opinião, porque ele aceitou a minha opinião. E mais humilde ainda que ele não teve vergonha nenhuma de falar pro presidente que, ó, Jair, eu fiz isso porque o Sérgio falou e acabou dando certo. Porque era que, na verdade, que a gente precisava, né? A gente precisava de um meia, mas o Tita estava muito sobrecarregado. Se não me engano, eu estava jogando eu, o Careca e o Dedimar, que a gente jogava com 3 zagueiros. Eu falei, não precisa disso, né? Me tira, pode me tirar. Deixa o Careca com o Dedimar e adianta o Tássio ali junto com o Tita, que vai dar bom. E acabou dando bom. Careca e Dedimar também, que dupla, hein? É. O Dunga do ABC e o Cafu do ABC ali. Vlad, o que você lembra desse ano, além, Cara, complementando aí dessa história do Sérgio? Eu acho que 2003 foi o principal ano da história do Santo André, porque a gente ganha a Copa São Paulo com 6 jogadores daquela Copa São Paulo que depois estariam no Maracanã na final da Copa do Brasil. Então o Santo André já começa a montar a base, na verdade, a partir daquela Copa São Paulo que o Santo André ganha do Palmeiras. Depois disso mantém no Campeonato Paulista, que é a primeira vez que a gente disputa o Campeonato Paulista completo, né? Porque 2002, quando a gente joga, ainda não tinha os grandes. E depois disso vem a Série C, que o Santo André sobe desse jeito milagroso que o Sérgio lembrou, lá em Campina Grande, e também ganha a Copa Paulista, que foi muito importante. Copa Federação, Copa Estado, teve vários nomes, contra o Ituano. Então, que foi exatamente o que deu a vaga para o Santo André ganhar depois a Copa do Brasil. Foi por causa dessa competição. Muita gente não lembra, mas o Santo André só joga a Copa do Brasil em 2004 porque ganha a Copinha naquele ano. E o Sérgio lembra muito bem que era uma mescla muito legal, né? Porque no começo jogava o time da base da Copa São Paulo, jogava a Copa Federação e vocês a Série C. Depois foi mesclando, né, Sérgio? Foi. Alguns jogadores jogaram a Copa Paulista ao longo, né? Mas a prioridade era jogar a Série C. Eu tive uma lesão, aí eu fiquei fora no jogo contra o Sertãozinho aqui. Eu não fui pra Batalhas de Bragança, né? Aquela puta guerra, eu não estava lá Famosa jogando. Batalha de Falou isso no último programa. É muito legal. Olha, dizem que tem um jornalista aí, o único que pode conseguir esse vídeo que mora lá dentro da ESPN, porque a própria ESPN foi proibida, né, de filmar e de transmitir o jogo, e existe o documentário A Batalha de Bragança. Se alguém trabalhasse na ESPN aqui dessa mesa e pudesse ajudar, Comigo morreu. Se tiver um contato forte aí, né? E nós jogava as 2 competições. E quando nós conseguimos a classificação lá em Campina Grande, e nós estávamos na final contra o Ituano. O primeiro jogo nós perdemos lá de 1-0. O Ituano estava meio que porque já tinha subido e tal. Os caras falam, já tá ganho essa Copa Paulista, já ganha, subimos para a Série B, essa aí tá ganho. Nós perdemos lá de 1-0, quando nós voltamos conversando, falando lá, nós vamos atropelar os caras. Fala o que você falou pros caras, Sérgio. Nós vamos dar de mão nos caras, como é que é? Não tem amigo aqui? Não tem, porque tinha muita proximidade, né? Falei, não tem resenha não, meu filho. Aqui vai ser no braço, nós vamos ganhar, nós vamos atropelar os caras, porque o Ituano tava com a gente, nós tava meio engasgadão. era a maior rivalidade. Naquela época ali a gente jogou. Era, porque a gente já tinha. Vezes, porque... 2001, E o Sérgio tava em 2001 também. Você tava, né, Sérgio? Tava, então você lembra que teve aquela rivalidade? Desde 2001 começou muita rivalidade. E na Série C nós jogamos com eles aqui no Bruno, foi 0-0, e lá, se não me engano, nós perdemos. Lá. É isso, derrota lá e empate aqui. E o 0-0 ficou ruim, assim, porque como nós empatamos 0-0, era um jogo, e tinha 4.000 pessoas no Bruno naquele dia, só que ninguém conseguia enxergar nada, baixou uma baita de uma neblina, o jogo foi horrível e ainda bem que ninguém viu, né? E os caras cantaram, nós vamos subir, e era pra gente subir também já na próxima rodada. E como nós ficamos na Copa Paulista, na final contra os caras ganharam e acharam que ia vir aqui, ia ganhar e levar. Falei, não. Falei pros caras, lá em Santo André nós temos que dar de mão nos caras, nós vamos atropelar. Metemos 4, atropelamos os Fábio Reis naquele dia jogou demais, hein? 2 gols. O time inteiro. É. O Tássio jogou também. muito. Aproveitando no Tássio, né? O Sérgio, 2003 ali você tinha 35 para 36 anos. Tinha 36. Como é que era jogar com esses moleques aí que tinha acabado de subir, acabado de ser campeão da Copinha? Era difícil segurar a onda, fala a verdade. O nariz aqui em cima, porque, pô, ganhar do Palmeiras do jeito que ganhou lá, o Nunes fazendo gol de manhã, fazendo gol à tarde no Santos também, no Paulista. Como é que era lidar com essa galera no vestiário ali? E além disso, esse time, que era o time B, entre aspas, cara, esse time meteu acho que 6 vitórias seguidas, 10 vitórias seguidas. Eu lembro que assim, quase eu fui mandado embora, porque ele jogava normalmente de terça à tarde. E aí a gente jogava a Série C. Cara, eu sei que era muito... Foi o ano que eu mais fui no estádio na minha vida, disparado. Eu morava na rua do Bruno Daniel,
Eu ainda não tava fazendo faculdade, nada. Eu ia em todos os jogos do time A e time B. A gente até brincava que na época eu era da Tudo, a gente brincou que a gente tinha tudo AB, que era só pra ver o time B. Então eu ia em todos os jogos. Aquele lá era um time fantástico, porque era a base do time que jogava a Copa Paulista, era a molecada da Copa São Paulo, e a Série C eram os caras experientes, como o Sergião, o Careca, essa galera toda. E como que era, Sergião? Era difícil segurar a molecada? Não era fácil não, hein? Os meninos eram... Porque jogava bola, pô. Não, os moleques eram bons jogadores. Isso aí, todos eles. Não tinha nenhum que você fazia isso, não. Todos eles eram bons jogadores. Mas assim, lidar com eles, né, não era tão fácil. O Nunes era o mais rebelde. O Nunes era o mais rebelde. Dia, pô. Esse vai ter que vir aqui um dia também, Esse Caio. Não, o Nunes é um cara assim que a gente teve uma boa relação, mas teve que ser mais firme. Eu lembro que o primeiro jogo lá em Sorocaba, contra o Atlético de Sorocaba, né, o Nunes... Foi o famoso que ele foi pro churrasco e não apareceu pra treinar ou não? Você sabe então, né? É... Aí o Nunes não treinou. Ok. Vladimir, Não, mas esse aí ele me contou e você também contou. O Nunes não treinou. E aí nós fomos pro jogo, e o Rota era o treinador, o Rota escalou ele. O Rota deu a palestra e tal, acabou a palestra, o Rota saiu. Eu falei, não, Rota, você sai que a gente vai conversar nós. Rapaz, eu dei uma prensa no Nunes. Falei, se eu sou o treinador, você não ia nem começar jogando. Né, que nós sabemos por que você não veio treinar. A gente sabia, o Vladimir que tá falando. Ele contou isso pra mim. Ele tava na night. Eu falei, nós sabemos por que você não veio treinar. A gente não tá aqui para brincar. A gente tá aqui para ganhar. E para ganhar precisa trabalhar. E você não tá afim. Você acha que futebol é vir, dar uma jogadinha e tal. Não, a gente tá... É fim de carreira aqui, parceiro. Jogou em Palmeiras, jogou em um monte de lugar. E a gente quer mais ainda. A gente quer ganhar esse negócio aí. O Nunes foi bem no jogo. Depois disso, ele deu uma calma. Mas o Nunes era difícil. O Tássio já era um mais brincalhão. O Tássio era fácil. Eu controlava o Tássio. Ele gostava de brincar, palhaçada. Mas o Nunes era marrento, né? O Nunes era... E aí tinha o Rodrigo Sá, que era também bom jogador, mas ia muito no embalo. Os moleques eram tudo fechado. E o Rodrigo Fabião, teve um problema que ele se machucou durante aquela série C, né? O Rodrigo machucou o joelho. Isso, e o Fábio Reis também, que era muito bom. Não, o Fabião era assim, os moleques eram tudo entre eles. Chegou uma hora que assim, eram os mais novos contra os mais velhos. Porra, aí era duro aguentar os caras, hein? Daí eu cheguei e falei assim, ó, aqui é Santo André, não é mais novo e nem mais velho. Ou vocês vão puxar corda para o mesmo lugar, ou vai dar ruim. Né? Vai dar ruim para todo mundo. Não vai ser para vocês, não vai ser para todo mundo. Agora, vocês são bons jogadores, só que vocês precisam saber que é ser profissional, coisa que vocês não sabem ainda. Então olha para cá, porque tem cara aqui que trabalha, os caras são profissionais, são caras que quer algo mais dentro da carreira e que pode ajudar vocês. Quando eu subi no Juventus, que eu era moleque, eu subi num time que tinha nego mais velho, cara de Copa do Mundo, que era o Juninho Fonseca, e os caras, a gente só olhava para os caras e sabia que os caras estavam ajudando. E a mesma coisa a gente não tem negócio de dividir. Nós precisamos estar junto aqui com vocês. Só que os moleques eram mais, né, os moleques, a gente treinava num campo que era um horrível, os moleques reclamavam pra caramba. Falei, vocês têm reclamado do quê? Vamos treinar, meu. E o Rota era um cara que já tinha... foi campeão com os moleques e meio que deixava. E a gente que tomava conta. E a coisa foi juntando até que deu liga. Uma coisa que o pessoal fala muito, Sérgio, você pode falar até melhor do que eu, é que o Rota sai nesse meio do caminho justamente por isso, porque ele não conseguia controlar o vestiário dessa coisa da divisão que tinha entre vocês. Depois, quando chega o Martins, vocês conseguem se fechar mais como grupo, né? O Tássio mesmo, ele fala que, na opinião dele, o Rota errou ao não fechar com os moleques. E eu converso com os mais velhos, eles falam o contrário, que o Rota dava muito espaço pra molecada. Então você vê que tinha um conflito entre esses dois grupos. E na ocasião, precisava muito dos moleques, assim, eu imagino que não era por escolha, não jogava todo mundo bem, é que o time ali... Eles eram muito bons também. Não, os moleques eram bons jogadores, e o que eu acho assim é que deu uma mescla legal, porque os caras mais velhos eram bons profissionais. Se você pega a cara mais velho, que também é cara malandro... Só quer saber da noite... ia dar ruim, a coisa não ia andar. Não ia andar. E como eu tinha cara que todo mundo era profissional, com todas as dificuldades que o Santo André tinha. Você, Dedimar, Careca, caras muito, Sim, né? Sim, todo mundo, os caras mais velhos, os caras eram profissionais. E o que acontecia? As condições do Santo André não eram das melhores. Né? E os moleques tinham sido campeão da taça.
devia ter time atrás dos caras. Os caras queriam Todos sair. eles tinham proposta, todos eles, entendeu? Sérgio, E todos, o Santo André todos. não Mas isso é liberou. curioso, porque a galera ficou a grande base desse time. Só quem continua sai é o no clube, Richarlison, né? praticamente, daquele time, só, da campeão da Copa São Paulo. Mas é isso que você falou, é porque era uma mentalidade diferente. O Jairo segurou os moleques. E os moleques ficaram meio bravos de terem ficado. Eles queriam ter saído. Então tinha um pouco disso também. Eles não queriam jogar Série C. Essa rebeldia de série. Também tinha um pouco disso. Sim, os moleques, né, nesse aspecto, eu acho que até eles têm razão. Né? Porque a condição que o Santo André oferecia não era das melhores. Aí você não libera os caras para sair, aí os caras querem, se é que eu fico aqui, Então vai ser do meu jeito. Vai ser do meu jeito. E não dava para ser do jeito Mas deles. que pra alguns foi a melhor coisa, porque depois eles foram campeões da Copa do Brasil saindo com outro Então, patamar. mas aí que tá, né, Vlad? Eu acho que tem uma distância gigantesca entre o fim de 2003. Acho que essa é uma pergunta legal, assim. Como é que você faz essa virada de ano, né? Porque, como o Vladimir falou, acho que não só pro Vladimir como torcedor, mas pros atletas também, 2003 foi um ano de muita conquista, né? Como é que vocês... Mudou o Santo André de patamar. Então, mas Mudou. como é que encerra aquele ano, você vai lá curtir o Réveillon e volta falando, bom, pro ano que vem a gente... Tem Copa do Tem Brasil, a Copinha, tem né? Que Paulista. pro profissional não entra muito na cabeça, mas a gente sabe que tinha a Copinha, vai ter um Campeonato Paulista. E como é que era essa expectativa de, pô, nós vamos disputar uma Copa do Brasil? Queria falar isso, Copa do Brasil. Isso, porque a gente sabe que depois, pra gente torcedor era super legal, mas até em alguns momentos a gente viu que o próprio clube deixava ali deixou aquela primeira partida da Copa do Brasil meio a E desejar. é importante mencionar que foi a nossa primeira participação em Copa do Brasil. Exato. Então, assim, é tudo novo também, né? É que, na verdade, a montagem do time foi mais pensando no Paulista, né? De fazer um bom Paulista. Que é o grande torneio. Que era um campeonato, é o grande e teríamos atrativo. uma Série B também. Pela primeira vez em Sim, teria a muitos Série anos. B, mas a gente sabe que depois do Paulista iria remontar o time. No planejamento nunca é para o ano inteiro. A ideia realmente era de fazer o Paulista muito forte. Igual hoje em dia, Sérgio. Mas o campeonato mudou também, né? A gente jogava 4, 5 meses em Paulista. Agora você joga 3 meses e o campeonato é mais difícil ainda agora. E remontou o time, né? Manteve o Ferreira, remontou o time, trouxe alguns jogadores, trouxe o Kleber Gaúcho, quem mais? Fumagalli. Montou um time forte pro Paulista, tanto que nós fizemos um bom Paulista. Quando a gente foi para a Copa do Brasil, que o primeiro jogo foi lá em Horizontes, a ideia era só passar de fase, porque entrava uma cota boa para poder reforçar o caixa para você contratar para o brasileiro. Mas não se comparava, acho que vale a pena reforçar, né? Não se comparava ao que é hoje Com o atual. passado. sem comparação, Não, sem mas comparação. era uma cota boa. Claro. Para a época era uma cota boa. E era um dinheiro extra, né? Que não estava no orçamento do sim, Santo André também. Sim, e outra coisa, assim, pô, se você ganha um jogo, você elimina o jogo da volta. Sim. A ideia era ir lá, ninguém conhecia o Horizonte, essa é a verdade, não Tinha informação, né? nenhuma. Esse Não tinha jogo, rede social, não tinha esse nada. jogo ele é tido como um jogo às cegas, né? Foi aparecer imagem, Esse ano aqui, do Santo André, ninguém Sim. nunca sequer viu esse jogo, que rolou esse jogo, né? E a ideia foi, vamos para a Copa do Brasil, vamos passar de fase. Passar de fase para entrar um dinheiro. E o Jair é um cara que, porra, ele sempre pegava a cota e dava um bom prêmio para os jogadores na Copa do Brasil. Porra, aí Já motivava, né? foi algo que começou a mexer. Porra, vamos lá, metemos 5 num campo ruim, lamaçado, uma chuvarada que deu, que talvez não ia nem ter jogo, um vestiário pequenininho, tudo horrível, meu. Daí o que nós combinamos foi, vamos jogar, vamos ganhar para não ter jogo da volta. Vamos ganhar o jogo para não ter jogo da volta. A ideia era o quê? Fazer os 2 gols de diferença para não ter jogo da volta. Metemos 5. Isso que é legal mencionar, né, É um Sérgio? pouco. Era um formato... A gente tem muita gente nova assistindo. As e- 2 primeiras rodadas e até eram, então- eram desse jeito. uma diferença de 2 gols fora de casa. Eliminava o jogo de anulava volta. o jogo da volta. Hoje é né? por, Diferente hoje do é por cenário ranking, né? Hoje é por ranking, né? Que, aliás, foi o que a gente sofreu contra o Atlético. Todo mundo falava exatamente isso. A gente vai chegar nesse ponto, mas muita gente falava, será que o Santo André vai conseguir sobreviver pro jogo da volta no Mineirão? É um negócio curioso que em 2004 o Santo André começa muito mal, né, Sérgio? Na pré-temporada vocês perdem todos os jogos, né? Sim, tava montando o time, né? A gente, se não me engano, a gente fez a pré-temporada lá perto de Araraquara. Lá, Ribeirão também se jogaram Nós também. fizemos ali. alguns Perderam jogos até pra treinos. time amador, né? Sim, fizemos alguns jogos treinos, mas é porque tava chegando todo mundo. E nos jogos treinos,
o Ferreira não deixava todo mundo treinar. Então, ia revezando, acabou que não estava preocupado com o resultado. O Ferreira estava preocupado em conhecer todo mundo e para poder encaixar as melhores peças que estava chegou muita gente, né? Para aquele ano. Então aí todo mundo ficou muito preocupado, não estava ganhando o jogo treino. E de um ambiente interno nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados em nós ajeitarmos o time. Assim, conversava muito com o Ferreira. Né? O Ferreira falou assim, e aí, Sérgio, o que você acha? Eu falei, não, Ferreira, eu acho que a gente está evoluindo, né? Tem muitos jogadores individualmente de muita qualidade. Né? É só achar as peças pro lugar certinho aí que vai dar bom. Eu vejo com bons olhos o nosso time. E aí as coisas foram andando. Trouxe o Perdigão, que era um bom jogador. Verdade, né? O Perdigão, um cara de... O Perdigão foi 2003. 2003. Foi 2003. Foi um ano antes. 2004 o Perdigão 2004 já foi o Kleber Gaúcho, Kleber já Gaúcho. foi o Fumagalli, o Ramalho Jean Carlos também, o Ramalho ficou. O Jean Carlos era o centroavante. O Jean tinha jogado Edmilson era o outro atacante. Sim, tinha jogado com o Jean no Et Jundiaí. Isso mesmo. Né? Aí trouxe os caras e aí o time foi se ajeitando. E quando começou o campeonato, começou a andar bem. Né? E quando nós jogamos a Copa do Brasil, o primeiro jogo, o time já estava pronto. Né? Foi uma baita diferença no jogo lá. Num campo pesado, num campo enlamaçado, o time teve um bom comportamento. A gente pensava em fazer 2, nós fizemos 5. Fisicamente esse time era muito forte, né? Tem esse detalhe também. Era um time marrento mesmo, né? Você vê essa, sem querer chegar no último capítulo, mas é um detalhe que pouca gente comenta do jogo final contra o Flamengo. Isso ele vai falar muito de como que o Flamengo era o contrário. Mas voltando até nessa parte da Copa do Brasil, é muito curioso porque o Santo André elimina Novo Horizonte e vai enfrentar o Atlético Mineiro, todo mundo imaginando, pô, o Santo André não passa desse jogo, né, Sérgio? E pra vocês era um jogo muito importante porque os jogadores queriam aparecer justamente pra tentar um contrato melhor e vem pra cá pro Bruno Daniel. Ninguém esperava o Santo André vai enfiar 3-0 com uma facilidade incrível, né, cara? Então, pro jogo do Falei. Como é que foi a mentalidade, né? Como é que vocês, porra, Atlético, nós vamos jogar lá no Mineirão, porra, como é que foi aí? Desde quando vocês ficaram sabendo que vai pegar um time muito isso que é legal, forte, né, Sérgio? A gente ganha lá em Goiás, mas já tinha definido que ia pegar o Galo? Você lembra disso daí? Como é que tava? Não, depois, né? Eu acho que o Galo foi depois, porque o Galo acho que elimina no segundo jogo, se eu não me engano, o adversário. Quando nós soubemos que ia pegar o Atlético, aí o que aconteceu? Vamos pegar o Atlético Mineiro. Então o que nós vamos fazer? Pô, agora é para nós. O jogo do Atlético é um jogo de visibilidade para cada um aparecer e de repente buscar algo melhor. E foi isso que aconteceu. Que não tem como, É o que o jogador de todo mundo em final de contrato, Caio. Não tinha muito o que fazer. Tava todo mundo hoje em dia. Não tem. É isso. A ideia era essa. O que nós imaginamos. Pô, vamos pegar o Atlético. Pô, jogo de televisão, time grande, time gigante. Pô, aqui em casa. Jogar no Brunão naquela época era muito difícil. Pô, o campo era gramado, ruim. Iluminação horrorosa. Lembra que o Marcos falava que parecia o boate, né? Iluminação de rua, nem na pelada da rua era melhor. Então, o que nós aproveitamos é fazer um grande jogo. Pô, nós fizemos um jogo acima da nossa expectativa. Acho que de todo mundo, né, Sérgio? Pô, foi um puta jogo, deu tudo certo, jogamos pra caramba, o Jean jogou muito. E o jogo da volta, nosso time era muito experiente. Todo mundo achava mesmo ganhando de 3 com o Atlético, faria 3 a gente lá. Mas nosso time era muito experiente e, pô, tem cara que já jogou em time grande também, sabia que, pô, pegar o Mineirão lotado, mesmo, pra nós foi tranquilo. Né? Só que aí ele já começa um problema, que é a partir do primeiro jogo, daquele jogo do Atlético, os caras começaram a sair fora. Então o Santo André, na volta, já não teve o mesmo time. Já perdeu alguns jogadores. Então o Santo André já foi com aquela coisa de tipo, vamos segurar o resultado. É um 7 de abril. Ali já desmancha o elenco. Começa a desmanchar. O desmanche mesmo é entre esse jogo e o jogo do Guarani. Isso. Que é ali que o negócio fica pior. Jogadores pra Campinas. O primeiro jogo daí... Caraca, mano. Tanto é que o Dedimar joga improvisado de volante. Isso, tem tudo isso. Que é o último jogo da tua carreira, Sérgio, ou não? Foi o último jogo lá em Campinas. Só pra gente não perder aqui, né? Salve aí pro Russo TJP, pro Ovídio, pro Sérgio Luiz, pra Bruninha. E só pra lembrar, todo mundo que tá aí comentando, deixando o nome, no final do programa a gente vai fazer o sorteio pros prêmios aí que o Caio já falou. Voltemos então pra Campinas. Não, primeiro pro Galo. O jogo do Mineirão. Boa.
Uma história engraçada, você lembra do Macanak ou não, no intervalo? Claro. Que o Ferreirão fala pra ele lá? Não, isso eu não Ele tava tava, o Macanak, o Ferreirão bota o Macanak de titular, Uhum. e o Macanak corre igual um desesperado, e ele chega no intervalo já morto. Aham. E aí o Ferreirão tira ele, e ele começa a zoar falando que o Luiz Fernando... fala pra ele, nana neném, Macanak fez assim pra ele, embalando o neném, igual o Bebeto, e tirou. Então, e o Santo André tomou bola na trave, foi um jogo Sim, difícil, né? o Atlético do natural, né, de fazer uma pressão, né, de tentar fazer o resultado, fez 1-0 no primeiro tempo e nós sustentamos, né? Nós sustentamos, eu lembro que eu estava no banco e entrei no jogo exatamente para isso. O Ferreira falou, certo, nós precisamos ter a bola, ajuda lá no meio, lá tal. E a gente começou a pegar a bola, rodar a bola, tinha bom passe, rodava a bola, a gente dificultou a ação do Atlético. O Atlético foi fazer o segundo gol 30 e poucos, né? no finalzinho, o gol do Mexerica de cabeça. No finalzinho, aí tentaram dar uma pressão para fazer o terceiro, mas aí a gente continuou com a bola e aí acabou o jogo. O que aconteceu? Quando acabou o jogo, foi, porra, passamos pelo Atlético, cara. Agora... Aí já muda, Eu tava né? lá, Aí já dá eu pra ver tava que tá lá chegando, e né? eu vou te dizer pra torcida, foi difícil, hein? É, Porque era um Mineirão lotado. sim. Tinha umas Pressão. 30 mil pessoas, mais ou menos. No segundo torcida gol, Atlético- pro torcedor ficou tipo, caraca, mano, os caras tá chegando, mas e pros Não, jogador para nós dentro do campo não tava essa pressão, né? Até porque a gente conseguiu controlar o jogo. Poderia ser mais ainda uma pressão, você jogar com a casa cheia, o Mineirão lotado. O natural do Atlético pressionar ainda mais, mas nós conseguimos controlar dentro do jogo. Nós tomamos gol no primeiro tempo e fomos tomar o segundo lá no final. O Dedimar, se eu não me engano, quase fez um gol olímpico, não foi? Ele acertou o travessão. Sim. A nossa sim. defesa tava muito bem postada, né? Eu acho. Sim. Acho que até essa reconstrução começa de trás pra frente. Aproveitando isso aí, falando na nossa defesa, a gente tem um vídeo do Júnior, do nosso goleiro aí, que mandou um alô pra gente. Vamos deixar ele aí já pra gente ver o que o Júnior mandou aí de alô. Boa noite, um abraço a todos do Papo Andrense, né? Um prazer estar participando aqui desse podcast, contando um pouco da minha história, como é que tudo aconteceu aí na época do Santo André, né? As conquistas que nós tivemos naquela época, que foram momentos incríveis, né? Emocionantes, né? Eu que cresci ali dentro do Santo André, que sou nascido em São Bernardo, mas fiz todas as categorias de base ali do Santo André, depois tivemos a felicidade de ganhar a Copa São Paulo de Juniores, né? E naquela época muitos daqueles atletas ali subiram para a equipe principal. E começamos ali, né? Eu acredito que tudo começou em 2003, na Copa São Paulo de Juniores, que depois que a gente ganhou, sem... muitos não acreditavam na gente, mas a gente sabia que a gente tinha uma turma forte, a gente era um grupo muito unido, né? A gente acabou conquistando e depois já subimos profissional, tive a oportunidade de jogar também. E depois subi o time também para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aquele momento foram momentos únicos que consolidaram a gente, ganhar a Copa Estado de São Paulo para poder, né, sem dúvida, conquistar a vaga para a Copa do Brasil, que ninguém esperava. Nós passamos jogos muito difíceis, adversários bem complicados, como o Atlético Mineiro, o Guarani, o jogo do 15 de Campo Bom, que na volta Santo André reverteu incrivelmente, e a final contra o Flamengo foi a cerejinha do bolo, né? Que é um momento histórico para todo mundo que estava ali, para a cidade de Santo André, para o torcedor de Santo André. E eu, como tantos outros meninos ali na época, a gente era muito novo, tinha 20, a maioria do grupo, mas acho que o trabalho feito ali pelo pessoal que estava ali dentro, o presidente, o Sérgio do Prado, o pessoal mais velho que ajudava muito a gente, né? Sandro Gaúcho, o Sérgio Soares, Romerito, o Júlio César, Dedimar, assim, era muita gente, uniu, né? Acho que foi o casamento perfeito, né? A molecada, os jovens que tinham ali, junto com esse pessoal mais velho. Então foi um momento inesquecível, né? Que a gente sempre lembra com muita emoção e com muita... como é que eu posso te dizer? Muito grato, né? Muito grato, porque depois daquilo ali eu acabei saindo e foi o primeiro passo que eu dei na minha carreira. Bom, voltamos aí? Ô, Sérgio, gostaria de fazer uma pergunta. Só mandar pra um você. abraço pro Júnior, né? Que tá lá em Indaiatuba e não pôde vir, mas também tá aí com as portas abertas. E... Fazer uma pergunta, Vai. Sérgio. Vocês faz 3-0 aqui no Brunão, né? Pô, jogamos demais contra o Atlético Mineiro, 3-0, uma puta de uma vantagem. Você entra em campo no Mineirão lotado, toma um gol que
Sim. Normal. Sim. Como é a cabeça assim que vocês tomam o segundo gol? Nós sabemos como que é o futebol, né? O futebol precisa de 5 minutos pra mudar uma história toda. Como que é você, tipo assim, falar, pô, nós tá com a vantagem. Aí toma um gol, segura. Aí toma o segundo gol. Como que fica a cabeça? Como que fica o sentimento ali? Falou, pô, e agora, mano? Como que nós vai segurar essa vantagem? Hoje fala muito de concentração, né? Principalmente o Palmeiras, né? Que é um time extremamente concentrado. Concentração a gente já tinha nessa época, né? Esse time era muito concentrado. A espinha dorsal do Santo André era uma espinha de nego muito concentrado. Tanto é que saiu os jogadores, mas a espinha foi mantida. Essa espinha, ela tinha um controle emocional muito grande. A gente sabia da nossa capacidade, a gente sabia que era possível se sustentar. Porque quando você está jogando, quando você está mais experiente, você sabe como você olha para o jogador adversário, você sabe como conduzir. Nós tomamos o gol naquele momento, mas a gente sabia que não ia tomar o terceiro. Porque a gente estava tendo o controle do jogo, de ter a bola, de dificultar ações dos caras, né? Os caras não estavam tendo um jogo tranquilo de pressionar, amassar. Não estava tendo. Eles estavam correndo atrás da gente para tentar tomar a bola em vários momentos. Hoje em dia você vê muito no futebol isso, né, mano? O time tá ganhando, faz 2-0, toma um gol, automaticamente recua. Entendeu? Tem a questão emocional, né? Que pesa muito. Então mudou, né? Muito isso hoje em dia, né, mano? Muda bastante, né? Mas a gente tinha jogadores experientes, né? Acho que essa questão emocional, quando você é jovem, que você não vivenciou muitas coisas, você acaba sentindo um pouco mais. E naquele time não, eu de volta a dizer, a espinha era de nego experiente, de nego cascudo, que já tinha vivido outras situações. Não era aquele estádio lotado que ia impressionar a gente, né? Claro que não. Todo mundo fala assim, Santo André... Mas só que os caras que estavam no Santo André já vestiram camisa pesada. A do Santo André se transformou, né? Com essa mudança, com essa conquista, eu falo para todo mundo. O Santo André tem uma camisa pesada. O Santo André só precisa voltar ali para a Série A, Série B. Precisa estar nesse meio aí que os caras respeitam muito. Eu rodei o Brasil inteiro, os caras respeitam a camisa do Santo André. Mas tudo em função do que aconteceu lá no Mineirão, com a galera que já vivenciaram. Não tinha ali, não tinha medo de tomar o terceiro gol, não tinha mesmo. E deu pra, quem tava lá, deu pra ver que tava segurando, que tava um time que tava sabendo o que tava fazendo, deu pra segurar, tipo, tomou 2-0, mas não tava desesperado. Sim. E eu queria comentar dessa caravana, como foi a segunda fase, foi tipo a primeira caravana que a torcida andrense fez na Copa do Brasil. E a gente foi logo pro Mineirão. Olha o marco pra gente, da nova geração, que nunca tinha ido pra outro estado, já fazer uma caravana pro Mineirão. E ali, tipo, muito lotado, e chegou uma emoção ali. Pra segurar, pra sair, foi também complicado ali. Vocês deixaram a gente numa situação ali que a gente teve que também, torcida, defender a torcida, porque a polícia também falou, não vai ter escolta, vamos sair. Aí foi, tipo assim, a emoção de comer um feijão tropeiro no Mineirão, olha a experiência, de parar na estrada pra pegar bambu. Foi uma experiência também pra torcida, aquele jogo ali, e de voltar... Sabendo, cara, a gente eliminou o Atlético Mineiro. Que foi um choque também de realidade. A gente tá na Copa do Brasil. Sim. Aí, um ano de 2003 incrível. De Copinha, Série B, que a gente subiu. E conquistou a vaga pra Copa do Brasil. E aí chegar e a gente eliminou o Atlético Mineiro. Olha como a gente já veio. Voltou daquela caravana já sonhando um pouco mais alto já, né? Obrigado. Vlad, desculpa, pode falar, Sérgio. Desculpa, mas é muito legal esse crescimento. Né? Você vê que o time conduziu algo que fez a torcida, porra, eu vou acompanhar, eu vou lá ver. Mas foi lá ver porque acreditava, né? Não é só simplesmente vou ao Mineirão porque tá em outro estado, não, porque eu acredito nesse time, né? Vou viver algo diferente que o Santo André jogou com o Campeonato Brasileiro. 84, 20 anos já antes. Tinha muito tempo, né? Que não tá no cenário e foi uma oportunidade que você foi. O torcedor foi lá acompanhar um time que tinha capacidade de ir lá e trazer a nossa classificação, como aconteceu, mas o torcedor, a gente dentro do campo, a gente vê lá a torcida do Santo André, a gente fala, os caras acreditam na gente. Dentro do campo, naquele grupo ali, a gente estava lá, mas a gente estava vendo quem estava acompanhando a gente. A gente não sabia que a gente não estava sozinho, tinha mais gente além da cidade, evidente, né? Mas essa galera que vai perto, que a gente sabe que sofre, pega estrada, enfrenta um monte de coisa,
lá dentro do campo a gente não corria só por nós, a gente corria por vocês também, porque era legal a gente ver a nossa torcida e escutar, ó, Santo André, pô, isso aí, meu, né? Você viu o estádio preto e branco lotado e você escutar, foi ali foi o primeiro presságio do que a gente ia escutar no Maracanã sem a gente saber, né? Foi o que aconteceu. Pessoal, a gente vai ver mais 2 vídeos, acho que muito especiais, de 2 personagens também principais nessa história, e voltamos na sequência então. Alô, galera do podcast Papo de Andréense, aqui quem fala é o Macanac, passando aqui também para mandar um grande abraço a todos os torcedores do Ramalhão, e vou contar um fato curioso que aconteceu nessa trajetória nossa aí da Copa do Brasil. Foi no 15 de campo bom, né? Em determinado minuto do jogo eu olhei pro banco e pro Sérgio Soares e falei: Sérgio, quero sair, eu não aguento mais, eu tô cansado. Ele falou: não, você não vai sair, você vai continuar, não vai sair, você vai ficar. E graças a Deus eu fui coroado, né, com o gol, né, o terceiro gol que culminou a passagem nossa para final, né, contra o Flamengo. Então, assim, foi um fato muito marcante, né, para mim e que eu sempre conto para todos. Então, eu costumo dizer que o Sérgio Soares teve um olho clínico e acabou que eu fui feliz ali e fiz o gol. Obrigado, né? Eu fico muito satisfeito, é um feito histórico para mim e para todos que participaram daquela campanha. Obrigado mesmo. Um abraço a todos aí, vamos comemorar esses 20 anos. Valeu, rapaziada. Abraço. Olá, pessoal do podcast Papo de Andréense, aqui é o Sandro Gaúcho. Dia 30 de junho, nós comemoramos 20 anos de uma grande conquista do Esporte Clube Santo André, onde eu tive o privilégio de sermos campeões da Copa do Brasil, um título onde muitos não esperavam dessa nossa grande conquista. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho do gol, né, um dos gols mais importantes da minha carreira como atleta de futebol, e quanto uma grande equipe que era o Flamengo, que é o Flamengo, que é uma grande nação. E naquela noite, no segundo tempo, no começo do segundo tempo, teve um escanteio, e praticamente no jogo anterior e até ali naquele primeiro tempo, todo escanteio, toda a falta, né, o Flamengo estava fazendo uma marcação muito dura nas bolas paradas. E aí no segundo tempo, quando teve aquele escanteio, o Elvis foi bater aquele escanteio, onde eu me posicionei, na posição onde a gente sempre treinava ali, e na hora que o Elvis bateu aquele escanteio, eu tive aquela sensação, aquele instinto, que aquela bola e aquela hora seria a hora do gol, e aquele era um momento único para mim, era uma única oportunidade, foi uma oportunidade que eu tive, e ali eu pude fazer aquele gol, onde deu uma tranquilidade, né, e até mesmo aquelas pessoas que não acreditavam em nós, né, sentiram que o Santo André poderia conquistar aquele título. E aí depois veio o segundo gol do Elvis, onde que selou a nossa grande vitória. Mas aqui eu tenho comigo aqui, né, uma marca daquela conquista, que é essa réplica da Copa do Brasil, onde tem a grama do Maracanã aqui comigo. Então essa grande lembrança aqui, onde um elenco de jogadores, comissão técnica, de funcionários, onde todos praticamente conseguimos o impossível para muito, mas nós conseguimos com muito esforço, dedicação, união, onde aquele grupo, aquele elenco fez por merecer essa taça aqui da Copa do Brasil. Então eu agradeço a todos, um grande abraço aí, tá, para todos aí, e vamos comemorar essa grande conquista de 20 anos da Copa do Brasil. Um abraço a todos aí, valeu! Voltando já, Sérgio, queria fazer uma pergunta pra você. Como que foi o extracampo, depois de passar pelo Atlético Mineiro, quando vai ter o confronto contra o Guarani? Como que é mais os bastidores desse jogo? Depois do Atlético, a gente perdeu alguns jogadores saíram, o caso do Alexandre, Giancarlo,
o Kleber, Gaúcho, os caras saíram. E nós fomos pro jogo de Campinas com 14 jogadores. Né? 14 jogadores, o Dedimar jogou improvisado de volante. Fez um gol. Acabou fazendo gol, nós saímos na frente, né? Depois o Guarani empatou com o Viola. O Júnior pegou um pênalti. O Júnior pegou um pênalti. Isso tem que falar, tem que ressaltar, porque o Júnior foi importante dentro da competição também, né? Depois ele saiu, mas acabou algo importante, que o Guarani era um time forte, né? Naquele momento da competição. E no jogo da volta, acabou encerrando o meu contrato, e eu acabei recebendo uma proposta do presidente, do Jairo, do Celso e do Sérgio do Prado, para fazer parte da comissão, era para ser um supervisor, os caras queriam que eu ficasse atrás da mesa. E nesse jogo do Guarani na volta, que nós empatamos aqui 0-0, o Ferreira saiu. O Ferreira disse, não, já tá bom. Depois, aí nós já sabíamos que ia pegar o Palmeiras. O Ferreira falou, não, já chegamos onde tinha que chegar. Agora não adianta mais. Agora vamos pegar o Palmeiras. Palmeiras não dá. Palmeiras não vai passar. E o Ferreira recebeu uma proposta do Sport Recife. E foi uma enrolação depois do jogo lá. O Ferreira sumiu, deu a volta, saiu. Nem queria fazer entrevista com ele e acabou que o Ferreira saiu. Prometeu que ia ficar, né? Teve um momento que ele deram uma pressionadazinha nele, né? Mas ele já estava certo. Ele ia e voltava o tempo todo. E é engraçado porque ele sai daquele jogo no Bruno Daniel meio que escondido dentro do carro do diretor do esporte. E aí a diretoria do Santo André vai atrás dele, negociam no hotel até tipo 3 da manhã, só que aí era muito dinheiro, os caras já tinham depositado uma grana, lá em Recife eles já estavam dando o Ferreira como certo, e o Ferreira vai embora. O Ferreira vai embora e no dia seguinte chega o Sérgio Soares achando que ia ser supervisor, de repente ele teve que dar o treino, porque não tinha técnico. E aí como que surge o Chamusca na vida do Santo André? O Sérgio do Prado liga pro Paulo do Vitória, como que ele chama? Paulo Carneiro. Paulo Carneiro, isso. E pergunta pra ele se ele tinha alguma indicação, porque ele tinha uma relação muito próxima. E o Paulo Carneiro fala assim, pô, a gente tem um técnico aqui, que é o Chamusca, já treinou o Vitória, tinha treinado o Santa Cruz até pouco tempo atrás, e que eu acho que seria um nome bom pra vocês. E eles vão atrás do Chamusca, o Chamusca tinha 30 e poucos anos, contratam o Chamusca. Aí conta como que é o seu primeiro... né, contato com ele, que é muito legal, vocês conversam e você passa pra ele já toda a situação do Santo André, né, Sérgio? Nós sentamos, primeiro que o Jairo não queria auxiliar do Chamusca, né, que era o João Marcelo, porque ele tinha processado o Santo André. Nosso zagueiro. Isso, ele tinha processado o Santo André, então o Jairo falou... Esse auxiliar eu não quero. Daí falou, o Sérgio Soares está aí, o Sérgio ia ser supervisor, ele vai te ajudar. Aí sentei com o Chamusca, falei, Chamusca, eu quero ser treinador, mas jamais quero o seu lugar. Eu vou dizer tudo pra você, quem é quem, características... E pode ficar tranquilo. E dentro desse meu discurso para ele, vamos para o campo, aí vamos conversar, começa a treinar, e ele realmente, tudo que eu passei para ele, era aquilo que estava acontecendo, e ele ganhou uma confiança e as coisas começaram a caminhar. Nosso primeiro jogo, que foi com o Palmeiras aqui, né, aí eu falei para ele, o Barbieri tinha acabado de chegar, que aí começou a chegar... Os reforços, o Sandro Gaúcho, o Osmar... Os caras foram chegando... E foram jogadores tudo contratados por nós, pela diretoria, né? Porque o Chamusca não conhecia quase ninguém que foi contratado. A maioria deles foi indicado pelo próprio Ferreira, na verdade. Exato. Tinha sido o Ferreira que indicou. Isso. Você também, o Dirceu, a gente estava conversando. Todos, né? O Dirceu tinha jogado com o Dirceu no Juventus. Isso. Daí trouxe os caras, e eu passei pro Chamusca o que eu achava, e o Chamusca foi treinando, e pro jogo do Palmeiras... Naquele 3-3, né, que o Barbieri fez um gol que a bola caiu nas costas do Marcão, que desviou em alguém. O Marcão saiu bravo aquele Saiu porque ele tomou 2 gols meio parecidos. O do Osmar, que ele acerta um chute de longe, e o do Barbieri que desvia. E o Marcos na saída de campo falou assim, eu só pegava aquela bola se eu tivesse um foguete na bunda. E o Marcão reclamou muito da iluminação. Também. Mas a grande questão que nós tínhamos a nosso favor era que o gramado a gente conseguia jogar no Bruno. A gente conseguia tocar a bola no Bruno. O adversário não tinha essa facilidade. E isso foi muito a nosso favor. E eu ainda falei pro Chamusca, falei, Chamusca, aqui no Bruno fica tranquilo. A gente pode, porque o Chamusca gostava de um time que tocava a bola, mas ele fala, pô, mas nesse gramado a gente não vai conseguir, Sérgio. Eu falei, não, pode botar dentro daquilo que você acredita que dá para fazer. Aqui a gente está acostumado, porque a gente manteve a espinha e estava acostumado realmente a jogar. E nesse jogo do Palmeiras, dentro daquilo que criou de estratégia para o jogo, 3-3 com o Palmeiras, os caras falaram, estão fora. Mas a gente internamente, a gente sabia, a gente falou, não,
Vale pra lembrar, gente- né, Vlad? O regulamento também tem essa questão. Do Que empate. até então, um empate em casa não seria mau resultado. Mas por 3-3, foi basicamente como se a gente tivesse perdido o jogo, né? Porque Pra você eliminar com empate, tinha que ser 4-4. Exato. E é uma coisa muito curiosa que depois a gente vai falar no jogo de volta, que alguns jogadores não sabiam o regulamento da Copa do Brasil. Isso é um negócio muito curioso. Mas até aproveitando que o Vlad entrou nesse assunto, acho que como que foi esse segundo jogo aí, Sérgio Soares? Porque assim, o 4-4, né, pra quem sobreviveu, acho que o Doug aqui estava, né, presente. Ali foi um teste pra cardíaco, Jogo não foi, da Doug? vida, pra falar a verdade, é um jogo da vida meu. E eu perguntei pra alguns mais antigos que já viram tipo o vídeo da Tuda, que já viu o 84. Ele fala que o 4-4 foi o jogo da vida dele. Sem Isso é bem contar com os importante erros de nesse arbitragem, né, que teve contra o Santo André naquele jogo, né, Sérgio? Foi, teve um gol de mão, se eu não me engano. gol impedido um gol também, impedido né? e um gol de mão, né? Sim, foi o Luiz Flávio, né? Ou era o Paulo César? Eu acho que era o Paulo. Não, o Luiz Flávio estava no quarto árbitro. Não era o Paulo, não. Não? Não, o Luiz Flávio Era o quarto Salvo árbitro. Espínola. O Salvo Espínola O Fagundes Luiz Filho. Flávio era o quarto árbitro, Era o Salvo. ele que expulsou o Chamusca. No jogo da volta, a gente foi para tentar ganhar o jogo. A gente não foi pensando, nunca ia passar na nossa cabeça empatar em 4-4. A gente foi jogar o jogo, falou, vamos lá jogar o jogo. 1-0 tá bom, pô. A gente ganha o jogo, classifica. É porque um 4-4 é um resultado Sim, raro no futebol, claro. né? E nessa época, programar, né? o auxiliar não ficava no campo como fica hoje, ficava lá em cima. E eu ficava no rádio, né? E aí, comentando com o Chamusca foi expulso, tava 4-2 pro Palmeiras. E o Chamusca subiu, tava sentado eu, Chamusca, o Jairo e eu acho, não sei se era o Celso, estava aqui na nossa frente. Eu olhei no relógio e falei, pô, já tem quase 30, né? Cheguei pro Chamusca aqui baixinho, né? Porque o Jairo tava aqui. Falei, Chamusca, vamos botar o Tássio, tirar um zagueiro lá. Sempre o Tássio, Nós né? não temos mais nada a perder, mas vamos botar. Daí, pô, vou no rádio, eu chamo o Estélio, falei, Estélio, ó, é pra pôr o Tássio. Daí ele falou assim, mas é pra pôr o Tássio? Falei, Estélio, é pra pôr o Tássio, meu. O Chamusca tô falando. O Estélio tinha um pouco de treta com o Tássio. Mas não dá pra pôr outro. Eu falei, não, Estélio, é o Tássio que é pra entrar. Daí foi lá, chamou o Tássio. Aí o Tássio entrou. Pô, a primeira bola lá que o Dedimar fez, tava 4-2, aí o Dedimar cruzou, o Sandro fez o gol de cabeça, 4-3. Porra, no finalzinho, o Dedimar, o Tássio botou um pescocinho de tartaruga aqui assim, com medo de cabecear, de nuca. 4-4. Porra, daí, ó, lá em cima pra nós, e 4-4, o jogo acabando. Esse jogo tem uns bastidores muito legais. Ao vivo eu tava achando que era replay. Falei, cara, foi igual. Igualzinho. Não sei se vocês sabem, não né? era pro Tássio cabecear aquela bola. O Macanaki conta que era ele pra descer, ele falou pro Tássio, tô muito cansado, vai você que eu fico na sobra. Aí o Tássio nunca tinha feito gol de cabeça. Vai na área. E além disso, o Tássio, pra quem não lembra, ele tinha voltado pouquíssimo tempo pro grupo, né? Ele tinha ficado suspenso um bom tempo. Afastado porque ele tinha ido pro Carnaval do Rio, não voltou. Os caras ligaram, cadê você? Eu tô aqui no Rio curtindo e tal. Ficou afastado um tempão. Verdade. Aí ele vem do Santo André melhorando, ele foi pedir perdão pros caras, os caras reintegraram ele. E no dia do jogo, o Tássio conta que você brincou com ele e falou assim, ei, gordinho, você vai fazer o gol da classificação hoje. Antes do jogo, eu falei pra ele, pô, você vai fazer o gol. Eu gostava muito dele. Falei, você vai fazer o gol hoje. Ele falou, eu tô no banco. Eu falei, fica tranquilo, você vai fazer o gol. Ó, e o Tássio mandou um alô pra gente aí também. Vamos assistir a mensagem que o Tássio gravou pra gente. E aí, rapaziada, quero mandar um abraço pro pessoal do Papo Andreense, para todos os ramalhão, todo torcedor do Santo André, como eu. Mandar um grande abraço nesses 20 anos, dessa conquista inédita que foi. Tô diretamente aqui de Jaú aqui. Cara, uma história interessante que houve lá foi que eu tava afastado, eu volto no jogo do Guarani e o Luiz Carlos Ferreira faz uma profecia que eu poderia resolver, ele vai embora, o Sérgio Soares coloca a mão e fala que eu poderia fazer o gol igual em Campina Grande, eu acabo fazendo o quarto gol contra o Palmeiras e foi muito emocionante. Naquela época a gente não tinha noção exata do que seria, mas hoje a gente tem uma noção maior. E a gente tá aí nessa torcida gigante pro Santo André, né, mano? A cidade que eu adotei como minha casa, para poder voltar a grandes jogos, grandes campeonatos. E sempre lembrando desses 20 anos, mas fazer uma nova história. O Santo André merece pela camisa. A camisa é muito gigante, muito pesada e eu só tenho a agradecer por tudo. Um beijo, rapaziada.
Bom, obrigado aí pelo Tássio também. Eu tive o prazer, de certa maneira uma tristeza, né? Eu acompanhei o jogo que o Tássio perdeu o acesso aí, Rio Branco e 15 de Jaú. Eu tava lá em Jaú, a torcida do Rio Branco é aliada nossa aí, né? A gente esteve lá. Só pra não perder a deixa, né? A gente sabe que o nosso tempo é super curto e a gente tá chegando aí na fase decisória. Pra quem não sabe, o Vladimir, além de torcedor do Santo André e jornalista da ESPN, fez essa incrível obra, que é o livro chamado Eles Calaram o Maracanã. Tem promoção, hein? Tem promoção do livro. Se comenta lá para saber da promoção também. E boa parte dessa história, acho que aqui a gente está contando, né, alguns detalhes. Mas essa história está muito bem registrada aqui, Vlad. E acho que a gente acabou de falar de 2 jogos, de um confronto que sem dúvida dava para ficar 1 hora falando desse 3-3 e desse 4-4. Acho que pela primeira vez a gente chega numa semifinal como o time que era o favorito, de certa maneira. Ou pelo menos a gente não era a zebra, né? Exato. A gente enfrenta um time menos conhecido até do que o Santo André, que teria um treinador depois ali também conhecido. Como é que foi? O que você lembra desse jogo contra o 15 de Campo Bom, que inicialmente seria no Brunão, transferido para o São Caetano? Diz as más línguas que a Comando Azul foi lá furar o campo. Inventaram, na verdade, uma reforma, né? O que oficialmente o São Caetano disse que estava reformando o gramado. A gente sabe que foi uma reforma que eles colocaram ali para o Santo André não jogar, né? E o que acontece, assim, que teve muito problema, o Sérgio pode até falar melhor do que eu, o Santo André, ele elimina o Palmeiras com um gol do Tássio, e o Tássio era torcedor do Palmeiras na infância, na adolescência, e um amigo dele, que eles iam muito no estádio ver o jogo, tinha previsto que ele um dia ia eliminar o Palmeiras. Só assim, eu sinto que se um dia você vai eliminar o Palmeiras, como assim, não sei o quê. E esse amigo dele foi assassinado pouco tempo, uns 2 anos antes do jogo. Tanto é que quando ele sai do jogo, ele sai chorando muito, e todo mundo não entende por que o Tássio tá chorando. E ele conta exatamente isso, que o amigo dele tinha previsto e tudo mais. Santo André vai enfrentar o 15 de Campo Bom, e a gente pega o dia mais frio do ano, vai jogar no Pacaembu, que era um lugar completamente fora da nossa, né? Por exemplo, o outro jogo que a gente fez na final foi no Parque Antártica, que já tem metrô perto, a gente já tá acostumado a ir. E deu tudo errado. O Santo André vai com 4 desfalques para esse jogo, 4 jogadores sem poder jogar. O Alex, eu não vou lembrar todos, mas eu lembro que o Alex e o Alves não puderam jogar, eram 4 desfalques. E além de tudo, o Santo André não é uma maratona. Porque para quem não lembra, o Santo André em 2004, logo depois do jogo do Palmeiras, perde 12 pontos na Série B. E isso faz com que o Santo André não pudesse poupar jogador em jogo nenhum, porque o Santo André fica negativo de pontuação, então todo jogo o Santo André tem que jogar para buscar. Então assim, vem uma maratona com menos jogos, jogando num campo que não conhecia direito, e aí vai enfrentar um adversário que em tese era do mesmo nível, e aí, Sérgio, vocês saem perdendo de 4-1, né, cara? Um negócio assim que, pra quem tava vendo, assim, de verdade, eu como torcedor, eu também falei, cara, já era, meu, acabou. Quando fez 4-1, eu falei, putz, meu, conta pra gente como é que foi os bastidores disso aí, porque foi um negócio assim que pro torcedor foi um certo choque, né, cara? Mas nós jogamos, eu lembro, nós jogamos mal esse jogo, não fizemos um bom jogo. A gente fez um jogo ruim, né, e acabou que saímos no lucro, né, fazer um 4-3. A verdade, assim, a escolha do Pacaembu foi de repente porque o estádio do Pacaembu era o estádio que normalmente é mais próximo e tal, até pro torcedor ficar mais próximo. Acabou que foi pouca gente também no Pacaembu. 500 pessoas, é o menor público de uma semifinal de Copa do Brasil da história. Então Sim. foi pouca eu gente. acho que o Palmeiras também não liberou o Parque Antártico. Mas nós não tentamos. Não tentou? Eu achei que tinha tentado. A gente tava numa expectativa de lotar, era o jogo da vida também, tipo assim, a semifinal de Copa do Brasil, a gente fala, vamos lotar o ainda mais contra o campo. Mas um 15, frio, né, do cão, que tava uma noite ruim, né? Uma noite ruim. O que ficou para nós, que quando nós passamos pelo Palmeiras, internamente nós falamos, pô, dá pra gente chegar. Quando nós passamos pelo Palmeiras, ali não tinha mais negócio de passar de fase, era para ser campeão. A gente, pô, dá pra gente chegar. Quando nós pegamos o 15, que o 15 eliminou o Vasco, né, nós falamos, pô, é um time chato. E tinha alguns jogadores lá que a gente conhecia. Perdigão, Dauri, Bebeto, o atacante, depois jogou aqui no Santo André. Então era um time bom, não era um time, Patrício, era um time que conhecia, Patrício, Edmilson, Pitol era o goleiro? Pitol, o Patrício lateral direito, era um time bom. Que quando nós jogamos com eles no Pacaembu e nós não jogamos bem e perdemos e conseguimos diminuir a vantagem, vamos dizer assim, pô, nós sentamos e falamos, ó, os caras eram tudo, reunimos lá com os caras, falaram, ó, nós deixamos, nós podíamos estar fora agora, nós temos chance. Agora nós temos que ir lá a Porto Alegre e lá vamos ganhar. E depois vamos ver o que vai dar.
Nós viajamos, aí foi quando nós tomamos a decisão de tirar o Júnior. Conta como é que foram esses bastidores, porque o Júnior ele falha no jogo contra o 15 e no jogo seguinte contra o Fortaleza, né? Lá em Sobral. E aí o Júlio César, que antes era o titular o ano passado, em 2003, ele já tava tipo há 7, 8 meses sem jogar, vindo de uma cirurgia, tornozelo inchado. E uma decisão muito arriscada, né, Sérgio? Pra vocês. Em função do Júnior não tá vivendo um bom momento, e o Chamusca não conhecia o Júlio César, né? Aí, mais uma vez, sentado, reunido com a diretoria, e é bom a gente ressaltar que a diretoria do Santo André, na presença do presidente do Jairo, junto com o Celso e o Sérgio do Prado, eles eram muito ativos, né? Tinha reunião toda segunda-feira para a gente poder falar, traçar estratégia. E depois do jogo lá contra o Fortaleza, a gente já, ali no restaurante mesmo, a gente já começou a introduzir, né, Chamusca, nós temos que pensar na tirada do Júnior, até para preservar o Júnior. Mas pô, não vou botar quem? Não, vou botar o Júlio César. Não, o Júlio tá 8 meses sem jogar. O Júlio. Daí como eu tinha uma boa ascensão sobre o Chamusca e como ele confiava muito em mim, eu falei, chamei ele sozinho, sem o presidente, sem nada. Falei, Chamusca, vamos botar o Júlio, que o Júlio segura a onda. Aí o Chamusca falou, mas você tem certeza? Eu falei, pô, conheço o Júlio, jogamos junto no Juventus, jogamos junto no Santo André, ele vai segurar a onda, não tem problema. E quando nós chegamos aqui em Santo André, que nós fomos conversar com o Júlio, eu falei assim, ó, Júlio... Você vai para Porto Alegre. Você vai para Porto Alegre. Aí o Júlio, não treinei não, mas você vai para Porto Alegre e se prepara para jogar. Não dá. Aí viajamos, o Júlio viajou sem saber se ia jogar. E lá em Porto Alegre nós treinamos no Olímpico. Eu encostei no Júlio antes, falei, Júlio, se prepara que você vai jogar. Nós precisamos de você, cara. Nós vamos tirar o Júnior, vamos preservar o Júnior e vamos ter que botar você, né? O Chamusca vai falar contigo. E aí, fala que vai. Aí acabou o treino lá, o Júlio treinou, o Chamusca chamou ele. Daí o Júlio falou, não, eu vou. Porra, ainda bem que ele foi, que teve, não sei se vocês vão lembrar. Jogou demais, ele fez o jogo da vida dele. Ele fez uma defesa quando tava 3-1 pra nós lá, que tinha um monte de gente na frente dele, que pô, parecia que ele tava jogando, né? Então o cara sem ritmo, mas o cara experiente, ele foi muito bem no jogo. Aí a tomada de decisão aí que eu falo assim, do Jairo, do Celso e do Sérgio do Prado, né? E eu com o Chamusca, ela foi importantíssima, porque o Júnior realmente estava sentindo. Ele tinha 20 anos de idade, ele era muito novo, era um menino. Mas é um baita do goleiro, mas era um menino. E a entrada do Júlio foi providencial para que a gente pudesse realmente chegar numa final de campeonato. E é legal mencionar que a gente começa perdendo e a nossa diferença vira de 2 gols, né? Então, assim, de novo, tudo começa muito mais difícil pra gente, né? Eu lembro uma coisa que é muito curiosa, não sei se o Sérgio viu, percebeu, que eu conversando com o pessoal do 15... O laço do Sandro no empate. O laço do Sandro. Nossa, cavadinha... E uma coisa, o Sandro acho que faz 2 gols naquele jogo. Foi 2 gols, esse daí e o de cabeça. E o terceiro do Macaná, que depois você vai contar. Mas assim, uma coisa curiosa que o pessoal conta é que o 15, eles tinham jogado muito bem aqui, tinham botado até o Santo André na roda, eles foram pro jogo de volta já meio que com um salto alto, meio que já discutindo premiação, sabe, esse tipo de coisa. O Mano falou isso pra gente, eu conversei. E essa é uma das grandes ironias, né? A gente bate em Atlético, bate em Palmeiras e chega contra um 15 de novembro com todo mas respeito. Mas o 15 também, por mais que hoje não exista mais, era um time que, se eu não me engano, vinha de 2 vice-campeonatos gaúchos. Eles chegaram em 2 finais, eu acho que foi em 2003 e 2005, mas foram ali, eles estavam bem era um clube que estava surtindo. Só que eles foram jogar contra o Santo André com uma sensação meio que já passamos, né? E aí já tinha festa, né, Sérgio? A verdade é que eles estavam... Aí depois a gente conversando com o Edmilson, o volante, que depois jogou aqui, o Perdigão, conversando com os caras, eles estavam definindo premiação. Brigaram por causa disso. E Sérgio, aproveitando também, pegar um pouquinho do gancho, desculpa te cortar, mas vocês chegando nesse jogo contra o 15, depois de eliminar Palmeiras e Atlético, sendo meio que 2 zebras do campeonato, né? Vocês sentem no psicológico que vai ser um pouco mais fácil, ou vocês entram com a mesma mentalidade de pegar os grandes? Não, é porque a gente conhecia bem o time do 15, né? O 15 tirou o Vasco. Era um time bom. Na teoria era um time igual ao Santo André, não tinha expressão como tem Palmeiras, Atlético, evidentemente que não. Mas como time, quem conhece futebol, que tem que buscar informação, entender o porquê de um time estar numa semifinal de Copa do Brasil, você precisa enxergar que era um time bom. Era um time bom e posso falar para você que
perto do Palmeiras, era até melhor que o Palmeiras. Vários deles já me falaram que era melhor, inclusive, que o próprio Flamengo. Muito melhor, pô. Era um time... Como time. Tanto que time, acho que deu um pouco mais de trabalho também, assim, né? Pelo placar. Eu queria falar como torcida também, foi voltando um pouquinho só do Pacaembu, já indo para esse segundo jogo, foi um carrossel, uma montanha-russa, da gente chegar e tomar aqueles 4x1 e ver o time lutar em campo e chegar nos 4x3. E eu acho que se tivesse mais um pouquinho de tempo, chegava no 4x4 ali. É que o Osmar foi expulso, e isso também deu uma freada na reação do Santo André. Isso daí de outros torcedores. Se tivesse mais tempinho, virava, o time cresceu, né? O time cresceu. De 4x1. O Osmar, ele fez essa besteira, ele mesmo conta, que foi exatamente quando o time fez o 4x3, ele dá uma chegada no Perdigão, é expulso, aí o Santo André dá uma freada na reação. Mas podia ter chegado no 4x4. E o segundo jogo, se não me engano, foi na sexta-feira, não foi? Não, foi numa quarta. O dia não quarta ou quinta. Eu acho que foi uma sexta-feira. Foi quarta ou quinta, quase certeza. Sabe por que eu lembro? Porque eu acompanhei o jogo. Pode ser que seja uma véspera de feriado. Eu lembro porque eu morava na época em Bauru. Nenhuma emissora tava passando, porque tava rolando o jogo do São Paulo. E eu assisti o jogo por bolinha na tela, cara. Eu vou te falar porque a gente não teve caravana. A gente queria muito ir, mas não teve caravana, não teve condição de levar um ônibus pra lá. E a gente queria muito, semifinal, a gente queria muito ir. Lógico. E a gente tava num show na Aramaçã, a Nath Roots, eu acho. Boa parte da Fúria Andrense na época tava nesse show e de repente falou: a gente tá na final. Olha, o que não tinha passando, alguém passando informação por... Que eu me lembro, assim... tinha que esperar acabar o jogo pra saber porque assim, eu não me lembro, por exemplo, de ter uma TV a cabo passando, eu não lembro de ninguém passar esse jogo. Como eu morava em Bauru e só pegava Globo lá, e não tinha TV a cabo, nem rádio que passasse o jogo, eu fiquei acompanhando pela bolinha na tela. Não sei aqui em São Paulo como que o pessoal fez pra acompanhar. Mas eu acredito que tenha sido a mesma coisa também. Era tipo, internet, alguém olhou e não tinha no celular, tipo, pra alguém saber. Era outra época, gente. É só lembrar que em 2004 não tinha Orkut. Primeira rede social, foi surgir ali meses depois. Se eu não tô maluco, anunciaram no palco lá no show. Não tô. Pode ser. Vai saber, né? Pode ser que eu esteja enganado, pode ser. Possivelmente você tava maluco. E pra esse jogo também teve uma outra volta importante que foi a do Alex. O Alex não tava jogando, ele tava com um problema no pubis. Ele teve que fazer um tratamento, tipo, infiltração mesmo, tomar injeção pra caramba. Jogou no sacrifício, o próprio Júlio jogou no sacrifício, ele fez uma botinha, né, Sérgio, de esparadrapo. Pra você ter uma noção, ele tinha medo de bater na bola e quebrar a perna. Ele falou que o lance pra ele mais importante do jogo foi o primeiro tiro de meta que ele bateu. Que ele conseguiu bater. E que não quebrou. Sentiu, né? Aí ele falou, puta, tô bem. Mas o Alex fez o tratamento quase o campeonato inteiro. Isso. Com problema no pubis. Foi o campeonato inteiro com essa dor aguda. No jogo lá, nós tomamos 1-0. Aí o Ramalho olhou pra mim assim, que eu já tava na área técnica, né? Sim. Que a música tinha sido suspenso. O Ramalho olhou pra mim, eu fiz assim pro Ramalho. Lembro até hoje, eu fiz assim, calma. Você tava calmo? Não, eu tava calmo. Eu tava calmo. Caramba. Eu tava calmo porque o que a gente tava vendo dentro do campo, o time tava jogando bem. Foi só um resultado. Tomar o gol, isso faz parte do jogo. Você tem que saber como você vai reagir depois que você toma o gol. Se você reage bem, você entra pro jogo. E logo na sequência nós fizemos um gol com um baita de um gol do Sandro. Golaço. Né? Então mostra que a gente tava tranquilo, porque o gol do Sandro é de quem tava tranquilo. Né? Cavadinha, cara. Qualquer outro atacante mete uma bicuda, ele deu corte, deixou todo mundo no chão. E o principal, né, Sérgio? O time se desorganizar taticamente. Depois exatamente. Você voltar pro emocional ainda... Por isso que eu falo assim, aquele time mentalmente era forte. Pô, demais. Sem contar que a gente passou por estádios assim emblemáticos do futebol, né? Olímpico, Maracanã. Tanto que tem estádio que nem existe mais, como é o Parque Antártica, que virou outro estádio. Olímpico. É interessante também mencionar que durante a trajetória, os gols e as vitórias do Santo André não foi nada por acaso, né, Sérgio? Assim, eram jogadas trabalhadas. Não foi. Muita bola parada, né, Sérgio? Ninguém é campeão na sorte. Então, acho que no primeiro gol, o Galvão fala isso, né? O forte do Santo André é a bola aérea, né? Aí na hora que cruza, o Sandro Gaúcho vai e faz Contra o Palmeiras foram 4 jogadas de bola parada, o 4x4. Bola aérea. Dois cruzamentos. Edmar e Elvis, né? Muito bem na bola, o elenco sabia que era a principal característica? Sabia, que era um ponto forte nosso, né? Era um ponto forte nosso. O Dedmar bate muito bem na bola. Tem cara que ataca bem a bola, que é o caso do Sandro, né? E a bola do Dedmar é aquela bola que pro goleiro é muito difícil, né? A bola do Elvis é boa, só que a do Dedmar era melhor ainda. Do Dedmar era aquela bola forte que chega aqui, pro goleiro sair é difícil, o atacante não precisa fazer força, só encostar a cabeça na bola. Nós fizemos vários gols de bola parada porque tinha 2 caras que batiam bem na bola.
E os caras sabiam, nós sabíamos que os caras batiam bem na bola, era só se posicionar. Tanto que o terceiro gol foi numa bola parada lá contra o segundo e o terceiro? O terceiro. O segundo Macanac, também. Pô, não, os dois foram. Do Macanac, que não, eu digo o terceiro porque... Sim. Né, que é o que é o que todo mundo lembra, né? Que ele chuta... que ele veio aqui e deu um sem pulo. Então, a bola parada era algo muito importante para nós e foi ganhando confiança e foi fazendo. O Macanac no jogo, ele acabou de falar aí, né? Ele falou assim, pô, Sérgio, eu quero sair. Eu falei, não, vai sair nada, negão, fica aí, vai. Pô, se ele sai do jogo, não acontece o gol. Né? Então, assim, tinha muito, assim, uma relação de muita confiança dentro do campo dos jogadores para comigo. Vocês se conheciam muito, né, Sérgio? De ter jogado junto com os caras, né? Você jogar junto com os caras e você ser cara sério, né? Porque os jogadores sabem quem é sério. Quem, né, tem liderança, que tem ali, tá sempre à frente, briga pelos caras. Né? A gente brigava por premiação, né? Eu conversava com o Jairo, falei, presidente, o Jairo ia lá e, porra, ele era fantástico. Ia lá e falou, não, vamos dar mais. E dava, meu. Não sei se era 50-50, nem lembro. Mas sei que o prêmio era bom. E a gente, e os caras, meu, Copa do Brasil é o nosso, pô. É o nosso filé. E foi assim que passamos por uma final de campeonato de uma forma espetacular. Como que foi esse sentimento, assim, de você chegar no vestiário após esse final de jogo? E conta depois também a comemoração que os caras quebraram o hotel lá também, que é boa. Você chegar e ter esse sentimento, pô, a gente chegou na final, a gente conseguiu esse feito. E querendo ou não, já é uma grande conquista você chegar na final de Copa do Brasil, poucos clubes conseguiram, né? Chegar na final, se não me engano, o jogo do adversário do Flamengo foi na quinta-feira, Flamengo e Vitória. Né? E a gente sabia que poderia pegar Flamengo ou Vitória. Quando você chega no vestiário, eu falo, meu, nós chegamos na final, cara. Nós tiramos o Atlético, tiramos o Palmeiras, revertemos um resultado dificílimo contra o 15 de Campo Bom. E jogando em vários campos extremamente tradicionais do futebol do Brasil, né, cara? Você jogou no Olímpico, no Parque Antártica, jogou no Mineirão, jogou no Bico de Ouro. Então não foi qualquer campanha, né? E contra adversários fortes, né? Tirando o 15, todo mundo era Série A do brasileiro. E campeão nacional. Todo mundo ali campeão nacional. Foi quando no vestiário a comemoração foi, pô, estamos na final. E a gente, entre nós, a gente já comentava, pô, nós queremos pegar o Flamengo. Mas assim, mais pelo que é o Flamengo e tal. Pela repercussão, né? Eu tenho uma coisa sobre isso, que é bastidor da torcida. Em 2003, que a gente ganhou a VAR com o Ituano, a gente foi beber, comemorar a torcida e aquela brincadeira, ano que vem a gente tá na Copa do Brasil. Imagina a gente no Flamengo, contra o Flamengo no Maracanã. Primeira coisa que vem na cabeça. Primeira coisa, tipo, Flamengo contra o Maracanã. Vamos lá tomar umas pedradas lá de boa. Esse dia se realizou, a gente chorava ali no Maracanã. Porque foi uma brincadeira que olha onde a gente chegou. Ô Bianchi, você mencionou do hotel aí, cara. O Sérgio conhece bem essa história aí. Eu ouvi do Júlio César uma história que tacaram uma televisão. E assim, cara, eu acho que foi uma das passagens que eu me senti mais feliz em ser andreense, foi poder ter batido um papo com o Júlio numa live e ele contando essa história, chorando de dar risada, que tacaram uma televisão de não sei quanto andar, e tacaram extintor no hotel, e fizeram um carnaval lá, molecada lá. Os caras eram terríveis. Os caras pegavam o extintor, jogavam no corredor, tacavam no quarto. E o Sérgio do Prado maluco, quem vai pagar essa porra? O Sérgio ficou doido, Os caras aprontaram muito. Foram pra noite, voltaram, no outro dia quase perderam o voo de volta. Quase pra voltar pra São Paulo. Antes da gente entrar no ápice, que seria a final contra o Flamengo, sorteio finalizado. Dentro de instantes, até o final do programa eles iremos pra quem mandou mensagem aí, né, a gente vai fazer o sorteio aqui da caneca. Primeira caneca, primeiro produto, digamos, né, Doug, do Papo de Andreense aqui. Exato. E também, lembrando que o primeiro, né, a primeira pessoa que ganhar vai ganhar a caneca e a faixinha de mão da Explosão Andreense. E o segundo ganhador vai ganhar a faixinha de mão aqui da Andreologia, que são aí 2 faixinhas oriundas do projeto Brunão Raiz. Só ler uma mensagem aqui que o Henrique Eck mandou aqui pra gente, muito bonito. Grande Eck! Ele falou, Serjão é o responsável indireto da minha carreira. E Vlad, você é a referência da minha profissão. Olha aí, grande Henrique, um abração pro Henrique. E Sérgio, chegando à final, acredito que aquilo que você citou, que o time tem um emocional na campanha inteira maravilhoso. Tem um cansaço físico, psicológico de muitas batalhas, Palmeiras, Guarani, Atlético. Essa Copa do Brasil, ela durou quantos meses?
5 meses. Ela 5 foi até o meses. dia... Porque ela começa em fevereiro e vai até dia 30 de junho. E como que é manter aquele gás Foram a mais? 11 jogos. Como diz o livro do Vlad. Como que seria fazer história naquele Maracanã? Aqueles dois confrontos, tanto aqui em São Paulo quanto lá no Rio de Janeiro. Bom, tudo que a gente tinha que passar, nós passamos, né? Agora é a cereja do bolo. Tinha novidade. O que poderia acontecer, né? Agora, Já aconteceu tanta coisa. Agora é ser feliz, né? A verdade é que nós não mandamos ninguém pro sorteio lá no Rio. Né? A gente queria exatamente o segundo jogo no Maracanã. Até porque tudo estava sendo decidido fora e dando certo, né, Sérgio? E na decisão de escolher o estádio que a gente ia jogar em São Paulo, numa reunião, nós sentamos, pô, o Pacaembu foi horrível para nós, não sei o quê. O presidente palmeirense, o Sérgio palmeirense, o Sérgio jogou no Palmeiras. Vamos pro Parque Antártica, que vai facilitar pro torcedor, lá tem estação de trem, a torcida vai ser mais fácil. Não, vamos pro Parque Antártica, Aí conversou lá com o Isso partiu de vocês também, de certa forma? Sim, partiu da gente. Legal. A decisão de jogar no Parque Antártico foi numa reunião. Tinha a possibilidade do Pacaembu? Tinha, mas nós descartamos. E é legal porque pro torcedor mais antigo, foi onde o Santo André conquistou o título de 81. Então tinha também um negócio ali. Toda aquela memória de tudo que aconteceu, 17 mil pessoas para decidir uma divisão intermediária do Campeonato Paulista, é relevante demais. Né? Mas pelo jogo ruim que nós fizemos e pelo um ambiente gelado que foi o Pacaembu, nós descartamos. E por toda essa questão de facilitar para o torcedor e todo mundo que está ali. Já tinha uma relação com o Palmeiras, né? O Jair palmeirense, o Sérgio do Prado palmeirense. Vamos pro Parque Antártico, que lá pode dar bom para nós. Não ganhamos do Palmeiras, tiramos o Palmeiras. Então vamos pro Parque Antártico. E aí acabou definindo o Parque Antártico. Quando teve o sorteio, que o primeiro jogo ficou para São Paulo e o segundo jogo no Maracanã, foi tudo que a gente queria. Não tinha. Aí então não tinha melhor campanha, não tinha nada. Foi sorteio mesmo. Foi sorteio, não tinha melhor campanha, não tinha nada. Foi sorteio, tanto que nós não mandamos ninguém pro Rio. Que a gente queria que realmente fosse lá. Porque o Santo André, como estava com um problema na Série B de ter perdido os pontos, a gente perdeu 12 pontos e a gente tentou reverter e acabou ficando 6 pontos. Só que aí depois, uma hora, era 9. Pô, os caras estavam mexendo com a nossa cabeça o tempo inteiro. A gente preocupado porque a gente estava na zona do rebaixamento na Série B, que era a primeira, depois de tanto tempo a gente tá numa Série B, a gente não queria cair. Pô, a gente tinha que pensar na Série B. Os caras, não, o Santo André perdeu os pontos e advogado vai pro Rio para ver pontuação, enfim. Foi o primeiro ano do BID, para quem não lembra. Então toda a confusão foi exatamente por isso, porque tinha a questão da publicação da internet, antigamente era por cartões. O Valdir foi um dos jogadores. O Valdir e o Osmar, se não me engano. Eu só lembro do Valdir. O zagueiro, né? Outro, eu acho que foi o Osmar, os dois. Tá no livro, mas eu acho que é o Valdir e o Osmar. E acabou que a gente definiu essa situação. Bom, eu enquanto auxiliar do Chamusca, eu tinha a obrigação de estudar os adversários. Então eu vi Vitória e vi Flamengo. Nós jogando com 15 Campo Bom, quando nós passamos, eu falei pro Chamusca, nosso melhor adversário pra gente ter uma chance é o Flamengo. Pô, Chamusca me olhou assim, exatamente. Pô, cara, exatamente. Como assim, Sérgio? Eu falei, não, Chamusca, eu vi 5 jogos do Vitória e 5 jogos do Flamengo. O Vitória tem uns neguinhos de canela fina lá que, nós vamos tomar uma canseira. Um perfil muito próximo ao que Sim, que é mais cara, correria e tal. Difícil. O Flamengo, eu reparei, eu fiquei vendo o jogo do Flamengo, com 20 minutos do segundo tempo, o Flamengo tinha um declínio físico. O Flamengo não conseguia manter o padrão de jogo. E eu fui reparando, fui vendo os jogos, com 20 minutos é recorrente. Então, é algo que está realmente inserido dentro da equipe, que eles perdem qualidade, perdem força física. Chamamos que você tem certeza, foi absoluta. E como você passava essa confiança, sendo que era tudo novo para você? Sim, mas assim, eu me preparei ao longo de quanto atleta, né? A verdade, eu era um cara que jogava, mas eu me preparei como jogador, como para ser treinador. Eu fui me preparando, fazer curso, fui fazer faculdade, né? Então e dentro do campo, eu já era um cara que tinha leitura de jogo, né, parte tática, tanto que lá em 2003, quando eu falei pro Ferreira, é porque eu estava dentro do campo, era um treinador dentro do campo. Visão. Né? E quando eu falei isso pro Chamusca, o Chamusca falou, pô, Sérgio, então vamos traçar as nossas estratégias aqui. Sérgio, e o legal é que assim, né, todo mundo meio que abraçava as ideias, né, cara? Não tinha aquela vaidade de, tá falando não sei o que, tá falando pra mim o que eu tenho que fazer. Tá viajando, né? Desde o Ferreira até o Chamusca, então... Então, essa empatia que teve, né, ela foi fundamental, né?
Se você pegar os meninos aí, pegar o Ramalho e falar, pô, a importância do Sérgio dentro do processo foi enorme. Né? Exatamente por isso, porque eu tinha ascensão ao grupo, né? E tinha ali uma liberdade com o Chamusca, que era uma confiança gigantesca. E quando nós fomos criar a estratégia, falou, o jogo do Parque Antártica, nós temos que jogar. Vamos ver o que nós vamos fazer, nós temos que jogar. E acabou que ficou no 2-2. Mas a gente podia ter ganho aquele jogo, né? Nós jogamos bem pra caramba. Primeiro que teve um pênalti no Elvis que não foi marcado. Sim, depois sim. que o gol de empate do a Flamengo, a barreira abriu do Sandro. Não, mas nós jogamos bem. Nós jogamos bem. Então. Era um jogo que... Mas se quer saber que os 2-2 ficou ótimo... Não, foi a melhor coisa. Não. Mas assim, se você analisar pelo jogo em si, o Santo André merecia ter ganho. Merecia ter ganho. Mas isso também fez tipo, uma diferença, porque eles tomando 2-2 placar pra eles aqui, também eles jogaram de salto um pouco lá, né? Tipo assim, já tinha festa armada muito. lá, né? Ô Doug, deixa eu Foi só uma diferença, aproveitar também pra falar do ponto de vista da torcida, né? Como é que foi a mobilização na época para esse jogo? Porque assim, eu lembro que no programa passado, a gente falou com o Marcelo Mendes aqui, ele falou que em 81 o pessoal... Até então não tinha o terminal de Santo André, o pessoal ia de carona. Caramba. 2004 já houve uma mobilização um pouco maior. Eu fui de ônibus do Bruno Daniel. Né? Saiu muito busão lá do Bruno Daniel para o Parque Antártico. Como é que foi na época essa organização para poder... Porque assim, encheu bem, deve ter dado 20 e poucos mil pessoas, assim. Teve um público muito bom ali, bro. A gente não vou dizer que dividiu meio a meio, porque também estava em maioria. A torcida do Flamengo de São Paulo é enorme também, mas do assim... país todo. E fora que veio de torcedores de outros times também para acompanhar de curioso ali, mas... de Santo André, a gente saiu tipo do Bruno Daniel, da prefeitura saiu muito ônibus. Saiu uma galera. Saiu, e trem, foi uma rapaziada de trem. Eu lembro que eu saí do trabalho e eu perdi a caravana. Aí eu fui de trem, encontrei muito flamenguista no caminho. Aí eu tô subindo perto do viaduto Antártica, escutando uns gritos. Aí eu falei, caramba. Quando eu escuto é a torcida do Santo André que para os ônibus em cima do viaduto cantando. Eu lembro até hoje que essa foto é isso mesmo. Para antes do viaduto a gente passa todo mundo andando pelo viaduto. E passa do lado de um bar cheio de flamenguista e já começa aquela provocação gostosa ali de brincar. E assim, com toda humildade, o Esporte Clube Santo André é ali contra a maior torcida do país também. Acho que ali começava um pouquinho do que ia acontecer no Maracanã. Né? Pra quem não lembra, o Flamengo, todo mundo fala, o Flamengo é ruim. O Flamengo tinha sido campeão carioca invicto. O Flamengo tinha 2 jogadores de seleção brasileira, que era o Felipe e o Júlio César, que foram campeões da Copa América um mês depois. Tinha Júnior Baiano no elenco, tinha Zinho, tinha vários jogadores, Jonatas, caras que serviram... vários que serviram a seleção brasileira. A folha de pagamento do Flamengo, a Tirson, verdade, o Roger, que depois jogou pela seleção da Polônia. E o Abel Braga, que futuramente deveria ser campeão até... Que 2 anos depois foi campeão do mundo contra o Barcelona, assim. Por mais que as pessoas às vezes queiram desmerecer o Santo André, em relação ao Flamengo, o Flamengo só ficou, entre aspas, fraco porque perdeu pro Santo André. Porque se tivesse sido campeão, ninguém ia falar, nossa, como aquele Flamengo era uma porcaria. Narrativa. Né? É isso, é narrativa. E a diferença era muito grande por tudo. A questão salarial era enorme, a diferença. O Santo André acho que era 100 ou 150 mil a folha salarial. O Flamengo era tipo mais de 1 milhão. Então, eu acho que mais, Vlad, porque nessa época a folha do time aqui da cidade do lado já era 1 milhão. Então, assim, se não me engano, a gente tinha uma disparidade muito grande em relação ao pessoal daqui. O Flamengo, então, nem se fala. Acho que o Jornal Nacional fizeram essa análise. Fizeram. Sérgio, e aí a gente chega no Maracanã. A gente chega no capítulo final da história mais emocionante aí do que pode ter acontecido com a gente. Depois desse 2-2, como é que foi essa semana que antecedeu a grande final do Maracanã? Foi de muita confiança. A gente saiu mais confiante. De verdade? Vocês estavam confiantes mesmo? Muito, cara? muito. Tipo, nós saímos pistola porque tinha empatado. Tava puto porque empatou porque nós jogamos pra caramba e a confiança só aumentou. Nós viajamos 2 dias antes, nós fomos pro Rio e treinamos nas Laranjeiras. Né? Chegamos lá, treinamos, fizemos só um rachão e um pouquinho de bola parada. E a torcida tem alguns pessoas que lá tem o clube social. Na arquibancada, fala, eu sou Santo André. Galera do Fluminense. É verdade, teve uma senhorinha, né? Uma senhorinha, porque saiu no jornal lá do Rio, uma senhorinha que ficou meio que abençoando. Assim, eu sou Santo André. E nós fizemos um rachão, né? Fizemos 2 toques. E no dia seguinte, no dia do jogo, né, eu levantei, fui até a banca de jornal. Aí na banca de jornal tinha lá um urubu em cima da bandeira do Santo André. Eu comprei, não sei se era o Lance, qual jornal que era. Eu comprei. E nós fomos para palestra, aí eu já tinha um vídeo programado, que era o dos pássaros, né? Que não sei se vocês sabem desse vídeo.
São um bando de pássaro voando e sempre tem um na frente, para não cansar, sempre vai revezando, que era esse processo coletivo que a gente queria, que o Chamusca queria. E eu peguei o jornal, Chamusca, ó, isso aqui tá o jornal, os caras estão já cantando que ganhou, botamos o jornal pros caras lá, os caras, né, deu uma pilhada, aí pô, caminhando pro Maracanã, um mar rubro-negro, gente pra caramba, balançando o nosso ônibus e tal. Encontramos mesmo também chegando com a torcida, também paramos no meio do. Não tem o que fazer, né? Qualquer lugar do Rio de Janeiro esse dia. Se fosse rival, tinha tomado o nosso ônibus. Tinha gente pra caramba, demoramos pertinho do Maracanã, né? Nós demoramos a entrar, que não conseguia entrar. Aí, pô, enfim, entramos. Aí teve a confusão com o Chamusca, Então, porque não queriam foi deixar. no vestiário. Aí pô, entramos. Aí os caras, não, o Chamusca não pode entrar, tá suspenso, vai ter que sair, comprar ingresso e ir pra arquibancada. Puta, uma bagunça do caramba e tal. Bom, aí sei lá, eu que resolveu, o Chamusca foi pro vestiário, eu fiquei no vestiário. E tô lá. E normalmente, foi, se não me engano, pra tribuna da Suderge, se não me engano. Eu sei que deu um rolo do Foi caramba. um rolo. Ou seja, você ficou na responsa. Ficou eu. A gente já tinha alinhado já, né? Qual é a estratégia que a gente ia usar e tudo, já tinha tudo alinhado. E normalmente assim, eu nunca fui de subir pro gramado. E nesse dia eu falei, vou lá ver, né? Maracanã lotado, vou lá sentir o calor do rubro-negro. Pô, aí vi nossa torcida lá. Aí tô subindo aqui, para subir, olhei pro lado esquerdo assim, tinha um palco entre os bancos. Aí eu vi o Fernandinho Fernandes. Falei, Fernandinho, que é isso aí? Aí ele falou assim, você não sabe, Sérgio? Eu falei, por quê? Pô, os caras já contrataram a Ivete, vai ter show aí. Falei, sério? Que a música Poeira era quase um hino, né? Da torcida do Flamengo na época. Falei, sério, Fernandinho? Eu falei, já contratou, filho, os caras vão fazer a festa. Eu falei, beleza, desci. Aí desci, cheguei pro... Ganhou o jogo ali. Coçando a língua já, né? Cheguei pros caras, falei assim... Vai engolir poeira. Falei assim, eu falei, vocês já foram lá no gramado? Pô, tá um tapete, O gramado tá bom pra caramba, vamos lá dar uma olhadinha até pra ver a chuteira e tal. Você sobe antes, vê o cenário e desce. E desço. Aí eu falei pros caras, vai lá dar uma olhadinha lá, só quando você sair do túnel, dá uma olhada pra esquerda que tem um negocinho pra vocês lá. Os caras subiram, Romerito, Edmar, Sandro, Júlio César, os caras tudo subiram lá. Rapaz, quando esses caras desceram, pô, Sérgio, os caras vão fazer show. Falei, pois é, mas não é pra vocês não, filho. Vocês estão fora, estão convidados. Eles vão ver, não sei o que, o Romerito tinha um outro desse tamanho. Eu falei, puta, agora ficou bom. Aí, pai, subimos pro jogo, velho. Subimos pro jogo, a estratégia era não deixar o Flamengo jogar. Porque dentro da análise, né, que a gente tinha, primeiro tempo era pra travar o Flamengo. Você acha que o Flamengo ia jogar com o regulamento debaixo do braço? Sandro, sem cortar muito, os meios de estudo daquela época, como que você parou pra analisar aquele Flamengo? Videocassete, era videocassete, fita de vídeo. Você pedia pros caras, a gente comprava na época, né? Comprava fita, aí você pedia lá... Não tinha ferramenta de estatística hoje, nada. A gente comprava da Globo? Comprava, tipo, não, comprava dos caras, por exemplo, lá, os caras de Salvador, aí você comprava, os caras mandavam pra você, porque já tinha os caras que gravavam os jogos. Né? E do Flamengo a mesma coisa no Rio, aí você comprava a fita e se vira aí pra estudar, e volta, e aquelas Foi coisas. Foi um trabalho bem árduo. Sim, mas merecia, né? Um campeonato daquele, você chegar próximo de uma final, você tem que mergulhar de cabeça, né? Pô, porque a noite que eu passava acordado vendo o vídeo, passando, minha filha era pequena na época, minha filha tinha 6 meses, né? E eu ficava olhando o vídeo e tal. E às vezes minha ex-mulher dormia, que ficava cansada, e porra, olhava bebê, via vídeo, anotava, pô, era um problema, mas valeu a Foi pena. na final que passou alguma coisa do Senna, que uma das preleções foi algum vídeo do Senna, ouviu alguma coisa do tipo, ou foi antes? Eu acho que foi antes, porque na final nós passamos o vídeo dos pássaros, não, passou uma frase do Senna lá. Botou no vídeo lá, mas não o vídeo do Senna especificamente, não lembro. Eu não sei se foi no primeiro jogo da final ou foi... Porque Deve ser no primeiro jogo, o jogo do Maracanã não. O jogo pode ter sido aqui. Que era com o Chitãozinho Chororó, alguma coisa assim, a música, nada... Tinha um lance assim, que era uma música meio que pros Paralímpicos, mas também negócio do Senna. Eu acho que foi no jogo do Parque Antártico. Porque o Chamusca, ele começou a introduzir isso aí, né, da parte dos vídeos motivacionais, né? O Ferreira era diferente, ele tinha outra forma de motivar os jogadores. Sim, e o Chamusca era mais isso aí. Acho que foi no jogo do jogo de São Paulo. Porque do jogo do Rio, que eu lembro bem, foi o dos pássaros, né, o jornal, tal. E quando a gente conseguiu travar o Flamengo dentro da estratégia, no segundo tempo, aí já não tinha comunicação com o Chamusca. Né? Eu tentava chamar o Chamusca no rádio, falei, porra, não tô ouvindo nada.
Aí eu cheguei pro Jafé, pô, Jafé, porra, o Chamusca tá mudo esse negócio, vê o que tá acontecendo. Intervalo ou pós Não, no primeiro tempo mesmo. No primeiro já tempo. perdeu a comunicação. Não tinha comunicação nenhuma, zero. Pô, tô chamando o Chamusca aqui, aí eu chamei o Jafé, falei, Jafé, pô, tô chamando o Chamusca, pô, cara, não tô ouvindo nada, meu, vê aí o que tá acontecendo. Aí, pô, passou, aí foi pro intervalo, no intervalo eu fiquei sabendo, pô, o Chamusca tá sem comunicação, que deu uma... Os caras queriam que ele saísse, falei, putz, então deixa aí, meu, tem que tocar o barco. É o treinador. Aí foi. Aí pro segundo tempo, o que a gente tinha traçado? Pro segundo tempo a gente ia sair para jogar. Porque a gente ia travar os caras tentaram, mas travamos. Se vocês pegar o jogo hoje, tava vendo até o jogo outro dia, jogo ruim. Primeiro tempo horroroso, horrível. 200 faltas. Ruim. Pra nós era isso, travado, né? O Santo André não levou um chute a gol. Era o que nós queríamos, era travar os caras. Tomou um chute, cara. Vamos pro segundo tempo, agora nós vamos soltar um pouco mais. Com 6 minutos na jogada ensaiada que nós fizemos o tempo, fizemos 1-0. Falei, opa, já é né? Aí vamos, o Flamengo agora vai tentar sair um pouco mais. Que silêncio lindo no Maracanã. Foi maravilhoso, lindo. Pô, foi maravilhoso. Pula no Miguezinho. Ele nem pula, ele nem citado, cara. A jogada ensaiada. Jogada ensaiada. De bola parada. Jogada ensaiada. O Sandro foi pra dentro do Júlio César, porque nós treinávamos o tempo inteiro ele sair de dentro do goleiro para fazer o cabeceio. E ele foi feliz porque ele foi pra dentro do goleiro e foi sem marcação. Livre. Pô, os caras da sai, né? Ele tá aqui, ele sai. Aí que eu falo assim, se você tem um cara que faz uma análise, o Júlio César é um baita cabeceador, o Sandro é um baita cabeceador. Você não pode deixar nunca um cara que cabeceia bem, que nem o Sandro, livre. Né? Tanto que o Sandro sai de dentro do Júlio, nem sobe, só sai e faz esse movimento. Né? Pô, 1-0, 6 minutos, pô, beleza. Aí vamos, tal, o nosso time solto e o Flamengo vindo. Tava tentando porque, a torcida já ficou apreensiva. O Maracanã se já via... Quem tava apoiando já tava queimando a camisa, xingando. Já tava apreensivo. Com 1-0 já tava. Aí com 23, nós fizemos 2-0. Pô, eu olhei no relógio e falei, cara, 23, 2-0. Os caras com 20 iam começar a perder força. Pô, já tá bom pra nós. Aí foi, o Abel tirou o Roger e botou o Atirso. Aí que eu fiz de imediato, chamei o Daguia. Falei, Daguia, vem cá. Você vai entrar, você vai entrar no lugar do Nelson. Aonde o Atirso for naquele lugar, você vai com ele, meu. Porque o Felipe já tá bem vigiado pelo Dirceu e pelo Ramalho, que era o cara maior criativo do time, que tinha criatividade, era o Felipe. Aí marcamos lá o Atirso, o Felipe bem vigiado, o Jean já não pegava na bola. Pô, eu falei, e aí o tempo foi indo. Eu falei, puta, E como controlar a ansiedade? Eu pensava assim, eu falei, acho que 2-0, os caras, do jeito que o jogo tá, esses caras se fizer um golzinho ainda conseguem segurar. Aí foi indo. Falei, puta, acho que esses caras se fizer 2-2, vai pra pênalti. 2-2? Vai pra pênalti. Eu falei, porra, e foi indo 40. Falei, puta, 40. Chamei o Ronaldo, falei, vamos fechar esse negócio aí. Chamou o Ronaldo Dodô, né? Falei, vamos fechar, botei o Ronaldo, porque o Ronaldo é mais marcador, o Dodô ainda jogava, né? Pô, falei, vamos botar o Ronaldo aqui, vamos fechar. Falei, Ronaldo, você não me saia do meio, você fecha o meio junto com o Dirceu, com os caras. Fecha isso aí. E não deixa ninguém passar. E não deixa ninguém passar, Tá, foi. Aí eu olhei 45, aí o Fernandinho Fernandes começou a encostar aqui do meu lado. Eu falei, pô, aí o Simon lá, falei, puta, quanto será que vai dar de acréscimo, né, velho? Aí eu sei que daqui a pouco o Fernandinho falou, Sérgio, não corre não, que eu preciso falar com você. Fernandinho, eu vou ser campeão da Copa do Brasil. Vou falar com você, mano. Aí tal, foi o Simon, a bola bem aqui próximo, aqui, a bola tá no pé do Ronaldo. No centro. E aí, e aí o nosso banco aqui, né, do lado contrário, porque o Flamengo não ficava no banco atrás do Bandeira naquela época. E bem aqui pertinho, pô, Sérgio, não corre não. Eu falei, não, tá bom, Fernandinho. Caraca, velho, é campeão. E aí dei entrevista pra ele, aí escuta. Nessa fase, nesse momento final, a gente escutava a torcida do Santo André. Santo André. 300 andreenses lá, cara, 80 mil, hein? Eu tenho esse depoimento, assim, icônico pra gente, histórico, de ver a torcida do Santo André chegando no Maracanã, todo mundo junto, subindo a rampa, assim, passando por trás da torcida do Flamengo, aquela torcida do Flamengo tirando um sarro. Aí, Paulista, não sei o que, tal. Beleza. E aí começa 2-0 pro Santo André, a torcida do Flamengo começa a brigar entre eles, teve bomba, polícia ali. E aí quando acaba o jogo, começa a voar lá de cima, fora o que voou na gente, voou faixa de campeão deles. Eles tinham faixa de camelô do Flamengo campeão da Copa do Brasil. Eu achei que eu tinha pegado uma, eu perdi, mas alguém pegou uma faixa.
jogar a camiseta deles, eu tentava pegar, a polícia não deixava de pegar as coisas que voavam. Eu falei, eu quero guardar lembrança aqui no Maracanã. Teve torcedor nosso que conseguiu entrar, acho que não sei se o Mal conseguiu entrar. Mal entrou. O Serchiari, que é o torcedor símbolo que morreu, ele tinha um pouco do gramado do Maracanã. Nossa, histórico. E pra ir embora, passar nessa linha amarela, vermelha. Pode acontecer agora. Agora a R15 vai cantar, mas a gente vai embora com o título daqui. Mas foi especial demais. Durante o jogo, que você ali no final, que você escuta o estádio em silêncio, cara, você fala assim, você é campeão, velho. Nós vamos ganhar dos caras aqui dentro. Aqui dentro, a torcida calada. Quando nós fizemos o primeiro gol do Elvis, só isso, o resmungo, né? Ainda tinha um miguezinho ali, né? Olha o do Elvis, não, do Santos. Quando nós fizemos o segundo gol com o Elvis, que aí a torcida começou a escutar nego, né? Aí vai passando o tempo, você não escuta mais nada, cara. Aí daqui a pouco a torcida... raiva, né? E nem o time dos caras reagiu também. Não, mas eles não tiveram força. Mas não tem... Exatamente. Não tiveram reação. A gente sabia que ia ser difícil. Mas ali, além da parte física, entrou o estado emocional. Com certeza. Né? Porque eles iam que... nós tava grandão dentro do jogo. E isso fez uma grande diferença. E a gente que está no futebol, quando você joga na casa do adversário, que você não escuta nada, é porque você está muito bem. Sabe que as coisas estão indo bem. É o efeito contrário. Isso foi pessoal, a especial. Gente, infelizmente, estamos caminhando para o final do programa. Era o programa para 3, 4 horas. Eu falo. A Duda tem uma pergunta aqui também pro Vlad. Só para avisar o pessoal que está na audiência aí, vamos fazer o sorteio daqui a pouquinho da caneca, das faixinhas aqui. Já tem vencedores, hein? Vlad, então, você tem noção do tamanho da sua contribuição para nossa torcida, também como torcedor do Ramalhão, com o livro que você fez? Com o livro que foi escrito? É uma relevância. Não, de verdade não. Eu acho que não, cara. Não tem o mesmo. A gente fala porque assim, cara, a gente não tem onde ver coisa do Santo André, Sérgio. É muito difícil. Quem torce pro time da capital, cara, você dá um Google ali, você consegue ver informações de 1913 sobre o Palmeiras e Corinthians lá na fase. E um título desse tamanho para um time grande faz 3, 4 livros, 5 documentários. E você traz isso para uma porrada de geração. Se não me engano, é o segundo livro. Acho que isso, é o segundo. Lançou o 75. Uma história de 50 e tantos anos. Cara. Olha, não, pra mim esse foi um negócio muito louco, assim, falando um pouco do livro, porque eu não tinha, primeiro, eu achava que eu não tinha nem condição de fazer um livro, porque eu não era da parte escrita, eu comecei no rádio, eu trabalhava em rádio e tal, e alguns amigos meus falaram pra mim assim, Vladimir, por que você não faz um livro da Copa do Brasil? Eu falei, pô, mas eu não, cara, não tenho condição de escrever um livro. E aí nesse processo eu dei sorte, porque eu fui trabalhar com internet, comecei a trabalhar escrevendo, e aí também a gente conversando com os amigos, o Bachega e o saudoso Belotti, eles me incentivaram muito, vamos fazer um livro e tal. E a gente começou, mas o projeto ficou engavetado durante um bom tempo, assim, a gente deu umas pesquisas e parou. Nesse período eu comecei a trabalhar na internet, e aí quando a gente resolveu fazer o livro, o primeiro entrevistado que eu fiz foi o Sérgio Soares. E foi muito legal, porque foi em 2017, eu fui na casa do Sérgio, a única entrevista que eu consegui fazer pessoalmente, porque cada um mora num canto do Brasil, e aí, cara, a coisa começou a andar. A gente fez durante 4 anos o processo todo, fizemos o livro, era para lançar em 2020, no começo do ano, aí veio a pandemia, aí, putz, a gente segurou um pouco mais, aí morreu o Ferreira, a gente ficou muito mal porque o Ferreira foi um dos depoimentos mais longos do livro, é um dos personagens mais engraçados, assim, pra gente que é torcedor, e aí a gente conseguiu no meio da pandemia lançar o livro. Eu, infelizmente, por ser pandemia, eu não tive contato com as pessoas, então assim, todos os meus contatos com a galera foi tudo via rede social, então eu recebi muito carinho da galera pela rede social, mas como eu não tive, sabe, esse contato, eu vou falar pra você que a ficha ainda não caiu, assim, do tamanho, do que as pessoas gostam ou não. É mais do que as pessoas vêm falar comigo, entendeu? Então, pra mim, assim, como torcedor, era o que eu queria, ter um livro desse. Eu tinha o sonho de fazer um livro, ainda mais o Santo André, né? E foi uma contribuição que vai ficar por muito tempo, né, Vlad? A gente agradece pra caramba, é difícil pra gente, eu tenho um filho de 1 ano e meio, então assim, é muito difícil pra gente contar tudo que aconteceu, né, cara? Exato. Então assim... É a continuação de uma história, né? Pra nós jovens que não podemos ver essa, né? Então, continuação de uma história. Esse programa a gente ficou muito feliz, Sérgio, principalmente trazer você. Valeu. Eu estendo o convite por umas próximas oportunidades. Brinquei lá. Pô, quero falar de Tem 2001. Quero falar... Não, quero falar de Cerezosá, quero falar de Japão, quero falar de Arábia. 2010, quero falar de 2010 tem bagagem. 2008, 2010, tem bastante coisa pra falar. A gente não tem muito tempo, então assim, do fundo do nosso coração, de toda a coletividade da torcida do Esporte Clube Santo André, a gente agradece a sua presença. 2004, sei lá, assim, não dá pra falar a magia que isso traz pra gente,
o Santo André foi colocado numa prateleira que poucos clubes no Brasil estão inseridos ali, e a gente está ali através do esforço de vocês, da dedicação da torcida. Vale reforçar que a gente é o único campeão da Grande São Paulo que é campeão nacional. Não é só do ABC, da Grande São Paulo a gente é o único nacional. A gente tem que bater no peito isso e dizer que a gente é o único da Grande São Paulo. Então, assim, queria que você deixasse aí o agradecimento final para toda essa galera andrense aí assistindo a gente. É uma satisfação muito grande, de verdade, ter você aqui no nosso projeto que está iniciando. A gente está indo para o nosso 7º programa. E que nos deu a vaga para Libertadores. Olha a participação histórica nossa na Libertadores também. Realmente, não tem como agradecer. Obrigado mesmo por aceitar esse convite. A gente, assim como eu falei que a gente não esperava trazer o Arnaldinho tão precocemente, também não esperava trazer você tão precocemente, tá? Então, fica o agradecimento aí. Eu acho que eu posso falar em nome de toda a torcida do Ramalhão aqui. Obrigado de verdade por confiar no nosso programa aí e vir aqui dedicar um pouquinho do seu tempo para falar de Ramalhão. Eu que agradeço. Agradeço porque falar de Santo André, eu falo que o Santo André me permitiu continuar nesse universo que é o futebol. Eu encerrei minha carreira num clube que me deu a oportunidade de ser treinador, né? E outro dia eu falei para o pessoal do SBT exatamente isso. O Santo André é um clube muito especial na minha carreira, porque todo atleta de futebol, ele morre 2 vezes, né? Quando para de jogar é complicado, porque você não sabe o que vai fazer. E o Santo André me deu a oportunidade de, quando eu parar de jogar futebol, eu falei, não, você vai continuar no futebol. Morreu, já ressuscitou, já, né? Exatamente, né? Seguir a vida, né? Ser feliz. Então eu sou extremamente grato ao Santo André, sou extremamente grato ao torcedor do Santo André, o carinho que tem para comigo quando eu vou no Brunão. O meu filho mora do lado do estádio, né? O Caio mora lá do lado do estádio. Sou super bem tratado, né? Eu tenho o Santo André com muito carinho. Faço parte da maioria das principais conquistas desse clube. Sou o treinador que mais vezes dirigiu o Santo André. O Santo André foi o 2º clube na sua trajetória que mais se dirigiu, né? Acho que só perdeu pro Ceará, exatamente, exatamente. Não, o Santo André é o primeiro, que eu fiz 250 jogos no Santo André. Exatamente. O Ceará são 160. Né? Então o Santo André é o clube que eu tenho muito carinho. Eu quero dizer para você aqui, ó, obrigado pela oportunidade, obrigado por poder relembrar tudo isso aqui que nós relembramos, porque meu neto que nasceu, que tem 1 ano, né, ele vai saber que o vô dele fez parte de uma história de um clube, uma história importante, num clube que para mim o Santo André é gigante, né? O Santo André vive um momento de dificuldade, mas é gigante e precisa resgatar toda essa força, essa magia que tem essa camisa do Santo André. Vlad, é pouco provável que a gente encontrasse outra pessoa que casasse tão bem com esse assunto, né? E você, cara, a gente queria você como aqui do nosso lado mesmo, Você é jornalista e do torcedor. Não importa, acho que você é um torcedor do Ramalhão mesmo e, como a Duda falou, né, a contribuição que você fez pro time, eu acho que pouco provável que tenha pessoas que tenham contribuído tanto. Obrigado pela presença, eu espero que você venha em mais programa, porque a gente construiu um programa muito gostoso, a gente ficava aqui a madrugada inteira falando aí de tudo que a gente ama, né, cara? Então, seja sempre bem-vindo aí, obrigado por dedicar um tempinho a falar um pouquinho mais aí sobre Eu que agradeço. Esse livro para mim é uma pequena contribuição, assim, uma pequena retribuição de tudo que o Santo André me trouxe como pessoa, de amigos, de torcida, de sentimento de pertencimento a um clube, a uma cidade. Eu cresci na Rua do Bruno Daniel, morava na 24 de Maio, meus avós, sabe? Então, para mim, assim, eu tenho uma coisa pelo Santo André que vai muito além só do futebol. E para finalizar, assim, agradecer demais pelo convite, espero voltar outras vezes. E agradecer também, assim, não consegui agradecer todo mundo publicamente, que os jogadores, comissão técnica, diretoria, todo mundo me ajudou demais no livro. E principalmente ao Mal. O Mal foi o cara fundamental para que esse livro existisse. Se não fosse a contribuição dele em me ajudar com várias coisas, principalmente na questão de buscar patrocínio, foto, esse livro não teria saído. Então, assim, agradecer demais ao Mal, que é um cara que eu posso dizer que é praticamente um coautor desse livro junto comigo. E também o Alexandre Bachega, que me ajudou demais também. E pra quem quer adquirir o livro hoje, como é que tá? Tem várias formas aí. Pra quem tá assistindo o programa, tá R$30. Pode entrar em contato comigo ou conversar com vocês aqui. Podem passar o meu contato. Também tá à venda na Alfarrábios, né? Então, quem conhece a editora Alfarrábios aqui em Santo André, também no site da Alfarrábios está à venda. Tem essas formas aí para comprar o livro. Quem estiver assistindo o Papo Andreense, R$30. Eles escalaram o Maracanã como o Santo André conquistou a Copa do Brasil. Duda, e o sorteio?
O pessoal tá maluco lá, desesperado. Então, o vídeo ele vai subir no Instagram oficial. Aí o primeiro sorteado foi o Fábio, que é o Binho da Esquadrão Andreense. Binho ganhou a caneca. Ganhou a caneca e a faixa. A caneca e a faixa da Explosão Andreense. Isso. E o segundo sorteado foi o Marx. Aí tem que vir buscar aqui na próxima segunda-feira, que aí a gente já entrega tudo certinho. E o Luquinhas tem 2 presentes, Luquinhas. Em nome da Fúria Andreense, da diretoria da Fúria Andreense, eu quero entregar um presente pra vocês de coração. Valeu, obrigado. Uma camisa de 23 anos da Fúria. Obrigado. Uma pra você, Bianchi. Valeu, querido. Obrigado e mesmo. uma pra você, Sérgio. Valeu. A conquista faz 20 anos e a Fúria Andreense aí tá entrando no seu 24º ano. A gente é bem pequenininho, do tamanho da história do Esporte Clube Santo André. Mas fica o presente aí pra vocês aí. Valeu, sempre obrigado. lembrar aí de todo o carinho, toda a gratidão em relação a vocês sobre tudo que fizeram. Vocês que acompanharam a gente, mais um programa. A gente estourou um pouquinho o nosso horário, mas um assunto desse não teria como falar em menos tempo. Semana que vem a gente volta aqui mais uma vez no mesmo horário nos estúdios de Teville Sports. A gente vai falar com o Sidney. Vai ser um programa dedicado a gerações de torcedor do Santo André. O Sidney que... Avô, pai e neto. Avô, pai e neto, né? Então é um programa bem especial aí. Formação de torcedores. Então, na próxima segunda-feira, 9 horas, aqui em Teville Sports, mais uma edição do nosso podcast Papo de Andreense. Obrigado você que acompanhou a gente e até mais, rapaziada. Porque meu time, puta que pariu, é campeão da Copa do Brasil! Valeu!